Eu sou muito grudento. Quem disse que você não vai voltar para a aldeia Miau e se casar comigo? Se você não voltar, eu vou te perseguir sem parar. Eu empurrei a garota irritada para longe de mim. Quem iria se casar com você? Eu ainda preciso ir para a universidade. Não importa. Se você não voltar, eu vou te seguir para sempre. Olhando para essa garota que sempre me persegue, eu sinto uma leve dor de cabeça. Não esperava que meus pais, sendo sacerdotes taoístas, apenas fossem brincar em Miaojian, acabassem trazendo uma esposa para si. E além disso, ela não é apenas uma donzela sagrada Miau que adora lançar feitiços, mas também uma pessoa pegajosa que gosta de fazer charminho e pedir abraços. Felizmente, amanhã eu irei me apresentar na universidade. Assim, com certeza poderei me livrar dela. Na manhã seguinte, eu estava em frente à Universidade Jian, observando os colegas indo e vindo. Refleti sobre como iria começar a minha própria vida. Finalmente, não precisaria mais ser perseguido pela donzela sagrada Miau Grudenta. Eu de repente vi à distância uma silhueta familiar se aproximando de mim. Não pode ser. Estou vendo coisas ou é uma alucinação? Pequeno Feng, se você quer se livrar de mim, não será tão fácil. Eu não vou te levar de volta a Shoshin. Não há como te deixar ir. Para te punir por querer se livrar de mim, você alterou sua escolha. Eu te lancei um feitiço quando estava em casa. Eu a olhei surpreso, para a donzela sagrada Miau. Não pode ser. Você realmente sabe lançar feitiços? Claro. Eu sou a melhor em lançar feitiços Miau. Minha habilidade em criar insetos é melhor do que a do Pai 7. Minha habilidade em criar insetos é inigualável. É difícil. Mas você realmente é meio burro. Depois de tantos dias, você não conseguiu perceber. Eu até duvido se você é filho do tio Su. Meu rosto ficou um pouco vermelho, e eu estava prestes a contra-argumentar. A donzela sagrada Miau interrompeu. O que foi? Você quer arranjar uma desculpa? Você não quer saber o que é isso? As palavras estavam na ponta da minha língua, mas eu forcei a engolir. Então, por que você não me diz que tipo de feitiço é esse? Eu realmente não notei nada de diferente no meu corpo. A donzela sagrada Miau de repente ficou com o rosto vermelho e falou timidamente. Você não percebeu? Você não fez esse tipo de coisa nos últimos dias? Eu de repente percebi. Vá. Você é realmente tão cruel. Eu pensei que era meu irmão que havia chorado demais e não descansou direito. Não imaginei que você realmente iria agir assim. Eu. A essência vital de uma pessoa não pode ser tratada levianamente. Eu estou te ajudando. Se você não obedecer, não vai conseguir escapar. Nesta vida, você não vai escapar. Eu cerrei os dentes e encarei a donzela sagrada Miau. Mesmo que não use, você quem vai perder. Então eu me virei e fui furioso para me registrar. Acabei de me registrar e fui para o dormitório. Como ainda faltam 2 dias para o início das aulas. Portanto, no dormitório, atualmente só estou eu. Após arrumar algumas coisas rapidamente, estava prestes a tomar um banho, quando recebi uma ligação da donzela sagrada Miau. Você já se acomodou tão rápido? Não vai tomar um banho? Venha comigo à cantina comer algo. Fiquei um pouco atordoado com aquela voz alta. Se não der, você pode pelo menos lavar o cabelo. Caso contrário, com esse calor. Se não, eu ainda não acabei de falar. Quando ouvi a voz ameaçadora da donzela sagrada Miau do outro lado da linha. Você quer dizer que nunca poderá fazer esse tipo de coisa, certo? Tudo bem, vou sair agora. Eu realmente tenho medo de você. Vou sair agora para jantar com você. Eu tremi involuntariamente. Diante de uma situação tão séria, eu não pude deixar de ceder. Venha me buscar aqui embaixo do nosso prédio. Logo, apareci em frente ao prédio das meninas. Esperei por um bom tempo. A figura da donzela sagrada Miau chegou tarde. Este item parece não ter tradução. A donzela sagrada Miau tinha uma expressão não muito amigável. Parecia que tínhamos acabado de brigar. Apenas encontrei um idiota. Vamos embora. Vamos comer. Enquanto falava, a donzela sagrada Miau se aproximou e agarrou meu braço. 2 pessoas abriram uma janela no andar de cima e mostraram um bolo de lua. No andar de trás, havia apenas um quarto. Uma pessoa mostrou um bolo de lua. Uma garota com uma expressão indiferente estava de pé na janela, observando as pessoas que passavam. Um pequeno sujeito ousou até cantar para mim. Então venha e veja o que sua irmã é capaz. Ao chegarmos à cantina, os dois escolheram o que gostavam de comer. Então se acomodaram e começaram a comer. A donzela sagrada Miau não se importou comigo. Ela simplesmente levou silenciosamente o arroz à sua boca. E então começou a mastigar. A atmosfera estava extremamente pesada. Assim que chegamos ao dormitório, já tivemos um desentendimento. O que aconteceu? Não podemos brigar no primeiro dia, certo? O que ele fez de errado? Apenas trocamos algumas palavras. Ao ouvir isso, parei de comer. Você não pode falar besteira. Eu nem entrei no dormitório de vocês, meninas. Você ainda pode me culpar? É você que está sendo culpado. Exatamente. Se não fosse por você não se importar, eu poderia discutir com alguém, voltar para a aldeia Miau e nos casarmos. Eu ainda posso te deixar voltar a estudar.
Por que eu não posso voltar junto? Essas duas coisas podem ser relacionadas. Eu realmente pensei sobre isso. Há quanto tempo nós nos conhecemos? Para casar, pelo menos precisamos de uma base emocional, certo? Quem disse que não podemos casar antes de desenvolver sentimentos? Hein? Como um estudante pode se casar? Isso não é legal. Pode ser que sim. Eu pesquisei. Se nós nos casarmos, você ainda poderá reduzir 5 créditos. A donzela sagrada Miau falou com certeza. Isso me deixou completamente sem saída. Quem se casa após apenas 3 meses de encontro? Eu quero uma sopa cozida em fogo lento. Ou uma rica que cozinha em fogo alto. Mas não adianta tentar fazer sentido com a donzela sagrada Miau. Vá com calma. Não há pressa com essa questão. Afinal, essa garotinha parece que lançou feitiços em si mesma. Desde o momento em que nos encontramos, ela tem insistido em me forçar a me casar. Enquanto eu estava distraído, uma garota da mesma altura parou ao meu lado e perguntou. Eu fiquei meio atordoado. Ninguém. Pode se sentar aqui. Shenjia, segurando uma bandeja, estava sorrindo. O prêmio que ele estava trazendo. Ele trouxe o seu próprio prato. Obrigado, obrigado. No momento em que Shen Jiayun se sentou, um som sutil e inaudível chegou aos meus ouvidos. Eu vi que Shen Jinglin estava com uma expressão sombria. Uma mão esculpida estava apertando seu próprio braço. Seu olhar estava fixamente e ferozmente em Shen Jiayun, que acabará de se sentar. Shen Jia lentamente levantou a cabeça. Seu olhar encontrou o de Shen. Os olhos de Shen Jinglin estavam cada vez mais hostis. As pontas dos dedos não sabem há quanto tempo já começam a segurar um inseto negro como tinta. Duas mulheres deslumbrantes já estavam se enfrentando antes do início das aulas. Não demorou muito para atrair a atenção de muitos calouros. Até mesmo alguns que estavam presentes pela manhã já reconheciam o status de algumas pessoas. Está fazendo barulho? Hã? Olhares de você que você não entende fixaram-se em donzela sagrada Miau. Como se ela fosse uma irmã mais velha. Apenas a irmã mais nova. Você realmente não tem vergonha. Estamos aqui sentados tranquilamente. E acabou sendo nosso erro. Shen deixou os pauzinhos que segurava. Não se importou mais com donzela sagrada Miau, devolvendo de forma negativa. Tudo bem. Você também é calouro da nossa escola de negócios, não é? Você sabe, aprender sobre negócios por 10 anos não é tão bom quanto ter um ano de experiência prática. Por isso, para nossas oportunidades práticas, conquistamos um 3. O número não é grande, tem cerca de 10 a 20 pessoas. O número não é grande, apenas 2 para a direita. O número não é grande, só cerca de 10 a 20 pessoas. Basicamente, são todos filhos de magnatas do setor. Basicamente, são todas filhas de magnatas comerciais da cidade. Se você se juntar, acredito que só trará benefícios para você. Antes que as palavras de Shen se concretizem, as pessoas ao redor ficaram chocadas. Já estava tudo construído. Isso é um absurdo. O gigante comercial da cidade abriu os olhos. Ao abrir a boca, é um visor comercial da cidade. Neste momento, o olhar de Shen Jinglin também se voltou para mim. Depois de conviver por 3 meses. Mas ela ainda não consegue entender meu temperamento. Minha mão se estendeu para o bolso como se eu fosse pegar o celular. A beleza se virou levemente. Shen Fumei se virou levemente. O canto dos lábios se curvou involuntariamente. O olhar direcionado a Shen Jinglin ficou um pouco mais expressivo. Com que direito? Shen Jinglin mordia os lábios vermelhos com força. Pensou consigo mesma. Espere só até voltar, você vai ver. Minha mão, que estava indo em direção ao bolso, parou subitamente. Com uma atuação fraca, aparentei surpresa. Como eu pude esquecer meu celular? Que inconveniente! Se não fosse assim, hoje já posso entrar no grupo do colega Shen. Dizendo isso, eu estava sob o olhar surpreso da donzela sagrada Miau. Tirei ela do restaurante. Shen Jiayun também ficou surpresa por eu ter parado o pequeno Feng. Entrar no meu grupo. Pode ter acesso a mim. Uma figura que é completamente inacessível. É uma boa oportunidade. Por que ele iria recusar? Ao sair da cantina, a donzela sagrada Miau não pôde se conter e falou. Você realmente a rejeitou agora há pouco. A donzela sagrada Miau também não conseguia acreditar. De acordo com o que ela sabe sobre mim, a possibilidade de eu aceitar não deve ser baixa. Afinal, eu mesmo estou precisando de dinheiro. Você deve saber. Assim que você acabou de concordar, seu futuro quase estaria garantido. Por que você escolheria recusar? A donzela sagrada Miau, sem entender, perguntou novamente. Eu me espreguicei. Que futuro há? Aquela garota claramente estava apenas fazendo beicinho com você. Só assim escolheria me convidar em público. Para que você não tenha como sair dessa. Se eu realmente aceitasse, eu seria o verdadeiro idiota. Além disso, é só um grupo de conversa. O que eu faria lá dentro? Apenas para ver eles ostentando riqueza? Se ela tivesse conseguido trazer um contrato de milhões agora, eu realmente teria assinado. No final, parecia que eu havia voltado ao meu jeito normal. Nos meus olhos havia até um pouco de arrependimento. Arrependi-me de não ter enganado-a para conseguir um contrato para assinar. Não é tão fácil de enganar assim. Ela só não teve a chance de me conhecer ainda.
Caso contrário, essa situação de hoje definitivamente não seria tão simples. A donzela sagrada Miau olhou para mim com tanta diferença. Também balançou a cabeça sem poder fazer nada. Você não deve estar satisfeito, né? Que tal sairmos para comer algo? Deixa pra lá. Na verdade, eu também não estou tão faminto. Não é difícil. A donzela sagrada Miau fez novamente uma expressão feroz e me ameaçou com palavras. Você quer me acompanhar para comer algo? Além disso, o que você comeu agora há pouco? Você não quer? Enquanto isso, o canto do olho de Shen Jinglin. Este olhar me deixou arrepiado. Sem opções, só consigo concordar. Tudo bem. Então, vou fazer como você quiser. Shen Jinglin concordou satisfeita com a cabeça. Em seguida, olhou para seu vestido branco que aparecia e desaparecia. Vou voltar e trocar de roupa primeiro. Eu também percebi que a roupa dela já estava completamente molhada. Rua, este clima realmente está quente. Então, vou voltar e trocar de roupa também. Nos encontramos mais tarde, então. Enquanto falava, Shen Jinglin não sabia quando. Um pequeno objeto preto apareceu em sua mão. Então, ela colocou o pequeno objeto preto na minha boca. Você sabe como se comportar. Vou deixar você recuperar essa habilidade temporariamente. Mas não pode ser muito frequente. E ainda vou te levar de volta para se casar. Não pense em fugir. Você é crucial para a segurança de toda a nossa competição. Eu tocei 2 vezes. Obviamente, fui enjoado por esse cheiro. Não consegui me segurar e perguntei. Vocês, do povo Miau, não andam com esse tipo de coisa? Não é por dinheiro. Eu não tive tempo de colocar essas coisas no lugar. E além disso, e então, são apenas algumas coisas de defesa. Não é normal, não é? Não sei o que aconteceu. Não é muito rico em comida. A comida chegou. A confiança no rosto dela desapareceu completamente. Foi substituída por uma expressão sombria. Peguei o telefone do celular e disquei um número. Você pode me ajudar a verificar as informações de um calouro na Universidade Jian? Não muito claro. Não vai acontecer. Apenas me envie as informações coletadas sobre a matrícula de hoje. Depois de falar, Shen Jian desligou o telefone, olhando para o ano que se afastava ao longe. Eu realmente queria ser o primeiro a dar algo a Shen Jinglin. Pequenas coisas, como isso. Eu não consegui acreditar que fui rejeitado em público por um garoto novamente. Quando voltei para o dormitório, fui até uma pessoa. Claramente, não demorou muito. Até arrumar a mala foi rápido. Troquei algumas palavras com eles. Então, troquei de roupa e saí do dormitório. Fiquei com fome. Por um tempo. Fiquei hidratando por um tempo. Então, vi que Shen Jinglin havia trocado. Não era um traje brilhante. Mas sim, ela voltou a usar as roupas tradicionais Miau. V8. O prata do traje brilhava ao sol. Instantaneamente, não consegui desviar o olhar. Desculpe a espera. Vamos embora. Quando Shen Jinglin se virou, o punhal de prata na cintura balançou suavemente, fazendo a gente se sentir em uma brisa de primavera. Até eu fiquei encantado. No entanto, sempre fui contra esse tipo de casamento arranjado. Mas quando Shen Jinglin vestia a roupa Miau, ficava muito bonita. Era realmente impressionante. Shen Jinglin se aproximou de mim com uma expressão confusa. A fragrância que emanava dela era revigorante. Eu não vejo você vestindo essa roupa com frequência. Antes, era só em casa. Por isso me deixa um pouco estranho. Porque essa roupa é muito chamativa em Jianshen. E além disso, vesti-la é um pouco mais complicado do que roupas de treino comuns. Mas é a primeira vez que estou saindo, né? Então, é melhor eu me vestir um pouco mais formal. Se não, o vovô da minha família pode me xingar por envergonhar a família. Comida. Essa roupa é realmente bastante chamativa entre a multidão. Na multidão, também não passa despercebida. A mesma marca é um objetivo. Lado. Ao seu ver, eu sou realmente tão bonita assim? Bonita, não é? Eu me sinto envergonhada de dizer. Então, por que você não volta comigo para se casar? Fácil de cantar. Liu Yui canta de forma brilhante. Por que ela não se casa comigo? Não vou ficar enrolando você. Vou cuidar de você depois que eu comer. Logo chegamos a um famoso restaurante de petiscos. Surpreendentemente, até frango picante tem aqui. Uma surpresa. A donzela sagrada Miau parece estar surpresa com o prato à sua frente. Ela claramente não esperava isso. Encontrar pratos famosos da minha terra em um lugar como este. Oh, com um sorriso acolhedor, brinca. Este prato de frango apimentado. Como você pode comer de boca vazia? Deixe-me te pedir mais uma porção. A donzela sagrada Miau acena com a cabeça repetidamente. Em seguida, ela lança um olhar para mim. Ela faz uma leve expressão com os lábios. O canto da minha boca se contorce. Então, a refeição era para eu. Então, você está dizendo que eu devo convidá-la para todas as refeições? Eu pensei que você estivesse sendo cortês, chamando-me para sair com tanto entusiasmo. Depois de comer o frango apimentado, a donzela sagrada Miau se puxou para mim e continuou a passear pela rua comercial. Cerca de 1 hora depois, a donzela sagrada Miau finalmente acaricia sua barriga satisfeita.
Hoje pudesse dizer que ela está cheia. A comida da Universidade Jian é muito mais deliciosa do que eu imaginava. No futuro, quero sair mais. Meu lábio tremulou. No futuro, é melhor sairmos nós dois juntos. Só gastei cerca de 200 yuans. Se sair todos os dias, não é o suficiente. Você pode. Nós podemos ter um longo mão de vaca. Eu vou encontrar uma solução. Não se preocupe com as despesas de vida. Após dizer isso, a donzela sagrada Miao rapidamente se virou. Pulando e saltando, ela caminhou em direção ao dormitório da Universidade Jian. Sem cabeça. Eu balancei a cabeça. Seguindo a donzela sagrada Miao, caminhei em direção ao amplo dormitório. Caminhei em direção ao ponto. De fato, é um problema. Seria apenas um escritório. Afinal, é uma questão de vida e morte. Se continuar gastando assim, Yang, é um pouco preocupante. Enquanto pensava, já tinha chegado ao meio. O quarto resultado. Era um homem que parecia um pouco acima do peso. Eu vou. Irmão, você finalmente voltou. Eu já esperei muito tempo. 9. Fui agarrado pelo garoto de óculos no início. Ele me puxou meio que à força para o dormitório. Ele me levou para o espaço. Primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Liu Wao. Sou da região central dos 4 províncias. Sou um candidato da região central das 4 províncias. Depois, todos vão entender lentamente sobre impostos. Esta manhã, ouvi dizer que a cantina tem notícias bombásticas. Então, eu e Rechinian fomos juntos para a cantina. Quando não sei. Não há tradução, a palavra está incompleta. As pessoas já não conseguem se dispersar. Felizmente, ainda conseguimos acompanhar um pouco da fofoca. O rosto de Rechinian também estava sorrindo. Não há tradução, a palavra está fora de contexto. Eu temo que este irmão vai se dar mal. Hoje, a competição é algo que eles jamais conseguiriam imaginar, por mais que tentassem. No primeiro dia de aula, 2 garotas disputam um garoto. Meu rosto estava cheio de expressão de choque. Minha mente estava uma confusão total. Eu estava constantemente relembrando o que aconteceu na cantina. Não há tradução, a palavra está fora de contexto. Não há tradução, a palavra está fora de contexto. Ouvi dizer que essas 2 garotas ainda são do mesmo dormitório. A causa foi a seguinte. Liu Wao começou a contar. Liu Wao começou a narrar o início e o fim do incidente. Ele estava muito interessado. Apenas seus olhos estavam constantemente olhando para fora. Não há tradução, a palavra está fora de contexto. Não há tradução, a palavra está fora de contexto. A pessoa apenas fez um convite para conversar. E enquanto isso já havia se formado um cenário. Liu parecia estar no final. Sentado, olhandosa e com satisfação. Rechinian ao lado, olhando para o céu e suspirando. Eu sou o 4. Quando será que também poderei ser esperado assim? Onde está meu estrategista? Dê-me pelo menos uma boa oportunidade. Sempre o quarto. Sempre a boca. Sempre o quarto de volta. Diante desse tipo de deusa. Mas eu sou de Jianshen. Super forte. Eu tenho alguma impressão. Ela tem um talento excepcional. Hoje estamos bem alimentados. Só temo que não será fácil. Se o longo for aquele fundo. Provavelmente no futuro na Universidade de Jian. Provavelmente não vou escapar de ser prejudicado. Quando ele disse isso, meu olhar se voltou para ele. Comecei a examiná-lo. Na montanha, eu suspirei silenciosamente. Se Shen Jiayan se vingar de mim, para recuperar a si mesmo, estimo que será muito complicado. Este irmão é conhecido. Vejo que você parece muito familiar com a cidade, especialmente com a lei da riqueza. Não, eu apenas moro na cidade de Jian. Então conheço um pouco a cidade. Um nativo de Jianshen. Pequeno. Hong Yaoa mudou de assunto. Não vejo a camada de riqueza. Mas sim, falando diretamente sobre outra figura da academia. Ouvi dizer que temos uma beleza aqui. Ouvi dizer que nós. Ouvi dizer que somos uma das belezas. Todos devem estar um pouco. Todos devem ter visto isso. Mas é um. Então se Shen Jiayan estava dando trabalho para aquele cara. Acho que toda Jandali pode salvar esse cara. Todo o resgate deles. Só esse. Quando Hong Guangua disse isso. Enquanto Hong falava, o ambiente estava animado. As outras 2 pessoas se aproximaram. Olharam para ela com olhos curiosos. Esperavam que ele falasse algo. Na verdade, era só um ponto. Na verdade, eu também só tenho um pouco. Vocês não devem me olhar assim. Você me disse que ouviu que há grandes empreiteiros na cidade de Jian, país das produções. Um deles é a casa. Então as 2 famílias sempre estiveram em oposição. Fale sobre isso. A grande estrutura pode proteger os ossos. Acho que é só a família Shen. Olhei pela janela. Acho que é só a família Shen. Surpreendentemente, já começaram a atrair pessoas. Parece que o assunto começou a se espalhar. A primavera chegou. O tempo passou rápido. Os filhos da nova geração. O evento de boas-vindas aos novos alunos está se aproximando. Ouvi dizer que a reunião de hoje à noite. Não só vamos encontrar a Shen Jia, de quem falamos antes, como também a donzela sagrada Miao, Shen Jinglin, estará presente. Você vai hoje? De repente, meu telefone tocou.
Ao ver o identificador de chamadas, não pude evitar um sorriso. Acabei atendendo a chamada. Só queria te lembrar. À noite, lembre-se de se vestir de maneira casual. Eu realmente não quero que os outros me vejam assim. Quando chegar a hora, não serei gentil com elas. Existe uma reação completa. Fale ao telefone. Mesmo que hoje à noite eu precise de fama. E além disso, esta noite é para descansar bem. Tudo bem, pode retornar. De qualquer forma, você tem uma ideia, né? Você vai voltar para a aldeia Miau comigo. Se alguém a levar. Não me culpe por não ser gentil, tá? Depois de falar, a donzela sagrada Miau de repente desligou o telefone. Dê a si mesmo algum tempo para reagir. Respire fundo. Coloque o celular em ordem. E então, muitos sons de desaprovação. Na verdade, já estava esperando em casa há muito tempo. Eu fiquei perplexo, com a boca ligeiramente aberta. E então, fechei a boca de novo. Isso é realmente inexplicável. Que pensem o que quiserem. Depois do jantar, voltei para a equipe de treinamento militar, pois 4 equipes de treinamento militar formaram um quadrado. Coincidentemente, minha frente era exatamente a 4ª equipe onde estava a donzela sagrada Miau. E a donzela sagrada Miau estava sentada na primeira fila, de pernas cruzadas. Seu olhar estava voltado na minha direção. A joia de prata brilha sob a luz. Continua brilhando intensamente. Mas desta vez é mais do que da última vez. Quando saí com ela na rua de petiscos. Está vestida de maneira mais formal. Nas palavras da donzela sagrada Miau. É tão impressionante como o pico é 20. Quem sabe se ele não vai se vestir bem de propósito. Ou quando alguém tentar seduzi-lo. Esse sujeito acaba concordando. Então a donzela sagrada Miau quer vestir a roupa mais formal. Ela até passou um batom. No mínimo, quando outros tentarem roubar Sufeng, ela também precisa agir. Eu a observei com suas roupas impecáveis. Por um momento, só consegui sorrir amargamente. Eu também estava pensando em me aproximar. Agora, esta noite, eu só serei um espectador. Irmão Feng, olha rápido marca registrada. Aquela pessoa na sua frente. É a donzela sagrada Miau que sempre falamos. A joia de prata que ela usa, provavelmente poderia ser uma só. Já é o suficiente para nós vivermos por 4 anos. Ela trouxe tantos pratos. Muitos públicos. Não se preocupe com a volta das pessoas. Como se trata de uma mulher misteriosa. Na verdade, é uma mulher. Com certeza, deve haver um pouco. Só temo que pessoas normais não consigam se esconder a tempo. Liu começou a falar. Tudo bem. Pode ser que cante junto. Rechininha expressou um leve arrependimento. Mas logo seus olhos brilharam. Osso por osso. Será que ela estava sempre observando a gente? Ao ouvir Rechininha dizer isso, Liu Ao também olhou na direção de Shen Jinglin. Ele percebeu que Shen Jinglin realmente estava olhando para essa direção. A postura de Liu Ao imediatamente se tornou mais correta. Apenas eu estava com uma expressão de desânimo, sabendo que Shen Jinglin estava olhando para quem. Mas eu também não quebrei diretamente o sonho dos dois. Afinal, os dois não ouviriam o que eu dissesse. Só iriam achar que eu estou exagerando. Depois de sentar por um bom tempo, um instrutor finalmente entrou lentamente no local da festa. O instrutor estava segurando um microfone. E então deu uma ordem em um tom muito sério. Após uma sequência padrão de procedimentos, todo o grupo ficou sério. Depois de confirmar um número de pessoas, a expressão do instrutor se suavizou. Encontro de novos alunos. Isso é algo que diz respeito a vocês. Em breve, vocês podem se sentar onde quiserem. Em seguida, vamos convidar uma pessoa para fazer uma apresentação para todos. Após isso, um rapaz correu para a frente. Ele pegou o microfone e queria cantar uma música. Assim que o instrutor saiu, todo o grupo instantaneamente se agitou. Todos começaram a se mover. Para onde vamos? Irmão Feng, para onde vamos? Rechin Nian queria se aproximar de Shen Jinglin, mas Shen Jinglin começou a se mover sozinha. Rechin Nian realmente não conseguia parar de olhar para Shen Jinglin. Ele só pôde perguntar a si mesmo. Liu a olhava ao redor com curiosidade. Parecia estar procurando por algo, mas não obteve resultado. Só podia ficar ao meu lado, para ver aonde eu queria ir. Assistindo à apresentação já, sem tradução, Shin tinha uma expressão resignada. Sussurrou para si mesmo. A exposição deve ser diferente, não é? A sensação deve ser diferente, certo? As exposições não são as mesmas, certo? Liu ao ver a situação, suspirou profundamente. Também se sentou ao meu lado. Afinal, além daqui, ele parecia não ter outro lugar melhor para ir. Sem tradução. Veja rápido. Shen Jinglin parecia estar vindo em minha direção. Rechinian estava tão empolgado que quase se levantou. Como era de se esperar. Quando Shen Jinglin se aproximou de Rechinian, parou os passos. Inclinando-se levemente para frente, disse com uma voz suave. Olá, colega. Posso me sentar ao seu lado? Rechinian, ao ouvir isso, de repente ficou paralisado no lugar. Embora ele estivesse ansioso pela felicidade, mas completamente perguntar. A felicidade realmente veio de forma tão radiante. Rechinian olhou para os lados, sem saber para onde se esquivar. Quero propor algo para a donzela sagrada Miau.
Melhor ir para o lado. Libere um espaço para a donzela sagrada Miau. Isso deixou o novo ano sem palavras. Foi por isso que o novo ano estava tão perdido. Em seguida, ele começou a perguntar: Ilha, eu ainda não posso ir. Eu te liguei anteriormente. Pedi para você se vestir de maneira mais desleixada. E se alguém se interessar por você de novo? Veja como eu vou te ensinar uma lição. Dito isso, a donzela sagrada Miau se aproximou de mim. As pessoas ao redor até diminuíram a respiração. Olhando, meus próprios olhos pareciam estranhos. Não esperava que você fosse tão sincero, Feng. Receita. Isso realmente significava que você nos contou tudo. Meu olhar é muito inocente. Eu já disse antes. Mas ninguém de vocês acreditou em mim. Minha mente está cheia da ideia de duas garotas atrás de um cara. Quem teria interesse em mim? Apenas peguei uma roupa qualquer e saí. Não foi um beijo forte o suficiente. Olhando para a donzela sagrada Miau, que estava ao meu lado, murmurei. A donzela sagrada Miau não foi nada educada. Ela se aproximou do meu braço. Enxugou o nariz levemente. Levantou rapidamente a cabeça. Não era o suficiente. Já treinei o dia todo. E você não tem cheiro de suor. Obviamente, você acabou de tomar banho. E ainda trocou de roupa. Você realmente se importa com a festa desta noite? A donzela sagrada Miau me olhou com raiva. Então ela estendeu a própria mão direita. O polegar e as pontas dos dedos tocaram minha cintura. Ela deu uma forte batida. Eu gritei de dor e, em seguida, usei a mão. Agarrando a mão branca da donzela sagrada Miau, eu usei o dedo indicador para afastar aqueles dois dedos, liberando aquele pequeno pedaço de carne. Afinal, eu ainda me importo com a rede. Se nem mesmo for lavado. Certamente, o lugar todo vai estar com mau cheiro esta noite. E você aprendeu a usar o uniforme de treinamento militar? Eu definitivamente preciso trocar. Não vamos trocar? A donzela sagrada Miau hesitou. Realmente não consegui encontrar um erro. Só pude acenar com a cabeça relutantemente. Considere que você passou por pouco. Mas esta noite você só pode sentar aqui comigo. Seus olhos não podem olhar para os lados. Mingau TTXT. Esta noite vou ficar aqui. Não há como ir a nenhum lugar. A verdadeira pessoa deve ter um nível superior. Entre os dois, durante a conversa, o primeiro homem a subir no palco. Neste momento, ele já havia terminado de cantar sua música. Novato. Eu não te golpeei? A pessoa já te ajudou. Disse sorrindo. A expressão de Rechinian estava um pouco confusa. Eu realmente sou um estudante. Mas é muito. Mas não aprendi muito. Neste lugar cheio de talentos ocultos. O pouco que aprendi pode não ser suficiente. Se não conseguir escolher um parceiro na hora, não saberemos se foi vantajoso ou não. Olhei novamente para a donzela sagrada Miau ao meu lado. Método rico em cães. Unificado. Rechinian, calmo, dirigiu-se para o meio do palco. Rechinian também não decepcionou as expectativas. Mas, basicamente, tudo foi perfeitamente apresentado. Até a grande roda do torneio foi mostrada por ele. Isso pode ser considerado uma atuação comum. Mas o estranho é que, quando a apresentação de Rechinian terminou, todo o público, surpreendentemente, alguém foi até ele para adicionar seu WeChat. Isso deixou em uma situação muito constrangedora. Retornou a si mesmo e seu corpo. O irmão Feng não atuou de forma atraente? Rechinian estava com a cara batida, aprendendo a se apoiar nos próprios braços. Meu canto da boca contraiu. É você? A voz de He mudou. Liu também não entendeu. Por que é completamente colorido? Só pode ser assim. Pode ser que eu tenha te puxado de volta rápido demais. Não, você precisa voltar a ficar em pé. Entre as pessoas. Grande espaço no palco. Veio o chá. Só vi uma garota com cerca de 1,67 m. A garota apareceu no centro. A garota levantou a saia. Caminhou até o centro do palco de salto alto. Não parecia nem um pouco tímida. Aquela aura de inatingibilidade que ela tinha, deixando todos completamente encantados. Este é Shen Fumei. Liu ao lado ficou chocado e respondeu. Olá a todos. A voz suave de Shen Jiaiyun ecoou lentamente no centro da formação. Esta é a primeira vez após o início das aulas. Shen Jiaiyun apareceu em público pela primeira vez. Sob a luz de Shen Fuqian. Parece muito melhor do que as fotos compartilhadas no fórum. Com certeza deve ser bonito. Com tantas luzes acesas. Isso a destaca muito. Uma garota fez um som de descontentamento. Responder de forma sarcástica e irônica. Quando Shen Jiaiyun apareceu, ela imediatamente atraiu quase todos os olhares dos meninos presentes. Os olhares foram todos atraídos para ela. Garotas que são um pouco comuns. Em uma situação como essa, quase não tem chance de se destacar. É Fu Hong. Assim como todos. É um novo aluno da Jianda deste ano. Eu não preparei nada especial para mostrar a vocês. Mas eu preparei um bolo para todos. Desejo a todos um bom sucesso no treinamento militar. Enquanto falava, duas pessoas do lado de fora empurraram um carrinho de ferro. O carrinho estava carregando um bolo de 9 camadas. Parece bastante grande.
Se for apenas uma fatia para cada um, é mais do que suficiente. Infelizmente, não podemos ver 27. Toda vez que vejo Renian, ele veio aqui esta noite por causa da garota. Presenteou. Eu realmente tenho que ver. Shen Jiayon está em pé no centro do palco. Levanta uma faca de bolo. Parece que ela não sabe por onde começar. Só consegue levantar o microfone. Diz sorrindo para a plateia. Este bolo realmente é um pouco grande. Sozinha. Na verdade, não consigo cortar. Que tal eu chamar um colega para me ajudar a cortar? A voz de Shen Fu ecoa por todo o local. Todos olham para a chaleira de água quente. A chaleira está no palco. De repente, tudo se tornou muito intenso. Shen Fu convida para o evento. O bolo. Levanta o bolo. Ao ouvir isso, Shen Jinglin moveu seus 2 dedos. Então entrou no espaço. Um pequeno pedaço de carne. Começou a torcer com força. Sentiu dor. Fechou. E não saiu de casa. Furiosamente puxando a mão do trunfo. Si mesma. Shen Jinglin se inclinou para perto do meu ouvido. Sussurrou suavemente. Ela com certeza vai te convidar. Mas se você ousar ser forte, então você está acabado. As pessoas não estão dispostas. É demais. Ao ouvir essas palavras, Shen Jinglin soltou a mão. Em seguida, ela começou a massagear gentilmente minha cintura com os dedos. Isso ajudou a aliviar a dor que eu sentia antes. O palco está repleto de riqueza. Os meninos na plateia estavam todos alinhados e atentos. Querem se conectar com Shen Jiayon. Esta é uma oportunidade única na vida. É uma reunião de celulares. A mão vai. De repente, o olhar de Shen Jiayon parou e se fixou em uma direção. No meio, ainda há muita esperança. Apenas ovos. Retorno. Riqueza. Ela já está assim há muito tempo. O rosto estava pálido. De repente, meu rosto mudou drasticamente e olhei para a beleza. Virei a cabeça. Virei para olhar para a luz. Fiscalização cega. Eu e o alojamento estamos completamente fora. Totalmente confusos. As pessoas tributos. As pessoas retornam para mim. A mão de Shen Jinglin que estava me massageando. Novamente, 2 dedos tocaram meu corpo. Embora ainda esteja começando. Embora o pátio. Mas a sensação. Já me prejudiquei o suficiente. Neste momento, Shen Jiayon sorriu e disse. Então, peço que este colega venha me ajudar. Vamos juntos cortar o bolo para todos. O dedo de Shen Jiayon apontou para frente. Coincidentemente, era a minha direção. Imediatamente, meu rosto mudou. A dor se expandiu e até valeu. O som veio longo para você. Nível. Este colega não fique muito animado. No entanto, ainda precisamos elogiar este colega pelo seu espírito de ajuda ao próximo. Dito isso, Shen Jiayon estendeu a mão, fazendo um gesto de convite. Apenas a cabeça. De graça. Precioso. Com Shen Fu no meio. Os rapazes ao redor lançaram olhares de inveja para mim. A rede de aluguel super longo realmente requer um pouco de cuidado. Parece que é um pouco bonito, mas ainda não chega a ser convidado pessoalmente pela diretoria. As vozes de discussão ao redor começaram a ecoar. Além da inveja, havia mais admiração. Há outro tipo de lamento que não é o meu. Eu me segurei na cintura, tentando escapar daquela dor. Mas realmente não consegui resistir a Shen Jinglin. Nessa hora, não posso usar as 2 mãos, certo? Após um ligeiro alívio, eu gritei imediatamente em direção ao centro. Estou um pouco mal. Minha pele está ardendo. Por favor, a aluna Shen, escolha outro ajudante para ajudar a cortar o bolo. Quando os olhares ao redor estavam fixos, eu estava segurando minha barriga com a mão. Embora parecesse que estava cobrindo minha exibição. Mas alguém pode quebrar isso. Recusa desconhecida. As pessoas na plateia também estavam surpresas. Esse cara realmente está com dor nas costas? Não sei. Mas se não fosse isso, acho que ninguém escolheria recusar a diversão do dormitório. Claramente, não há muito aqui. Se ele não conseguir subir, não teria eu outra oportunidade? Shen Fu estava com um olhar sombrio. Sentia que quase era um mundo de rejeição para mim. Mas eu ainda poderia me reerguer. Eu já havia sido rejeitada. Isso a fez sentir uma grande frustração emocional. Ela começou a duvidar se foi ela quem fez a pergunta. Ela tinha se vestido especialmente esta noite, com seu vestido vinho favorito, mas não conseguia imaginar que ainda assim foi rejeitada por aquele cara. Shen Jiayon mordeu os lábios vermelhos com força. A raiva em seu coração estava prestes a transbordar, mas ela ainda assim forçou um sorriso e falou novamente. Já que este colega não estava se sentindo bem, então vamos chamar outro colega para subir. Nesse momento, meu rosto já estava muito mais relaxado. Não foi um retorno confiante, mas sim, mais a tensão me fazia apertar as mãos. O jantar. Ah, voltei. Ao ver meu rosto sombrio, viu o perigo. Não durou. Fez um sinal de que não falaria. Você sabe como respondeu agora há pouco? Meu próprio banheiro. O programa não dura mais de 5 minutos. Você acabou de sair da reunião, e já o convidaram para ajudar a cortar o bolo. Com um olhar curioso. Na verdade, houve um crescimento a mais. O pequeno Ping é o 4º filho.
Quarto. Liu Ao estava muito satisfeito com a reação de He Xinyan. Se eu contasse sobre como rejeitei Shen, o ano novo me deixou em apuros de novo. Algumas empresas têm. Por que você está sendo coletado? Se isso for verdade, quem sabe eu também consiga pegar um pedaço de bolo. Eu realmente quero dar um soco nele. Acabar com ele. Ele só está tentando pegar um pedaço de bolo. Você tem uma dúvida. Tem uma conexão. Os palitinhos estão bons, certo? Deixando você ir ao banheiro na hora-chave. Se você não for ao banheiro, acabou levando ele na brincadeira. Mandou uma. Aproveitou para massagear sua própria cintura, diminuindo bastante aquela dor. Quanto à reação de Su Feng, Shen Jinglin estava relativamente satisfeita. Colocou a mão suavemente sobre meu ombro. Não se pode ver à primeira vista. Completar esta frase. Refletir em silêncio. Com certeza eu não vou? Ninguém vai ao banheiro. Neste momento, o bolo na mesa já foi quase todo cortado. Todos já pegaram o bolo trazido por Shen Fu. O bolo de Fu é um a mais. Não se sabe se há um a mais. O princípio de que evitar problemas é melhor do que criar mais. Eu não escolhi comer este pedaço de bolo, mas passei diretamente para Erua, para que ele ajudasse a resolver. Eu não quero me complicar ainda mais. Shen Jinglin já tinha algumas desavenças com Shen Jiayun em relação ao bolo dela. Nem olhava para isso. Também passei para Hong Yao. O bolo que estava lá. Ele comeu furiosamente. Voltou-se. Retornou. Estava tudo pronto para nós comer. As palavras que ouvi. He Xinyan. Virou os olhos para o centro do lugar. Vi Shen Jiaxi levantando sua saia, caminhando na direção de He Xinyan, com movimentos sutis, mas passos leves. Parece que a cada passo, está pisando na ponta do coração de He Xinyan. Tornou-se público. O que foi cantado foi um N graus. O amor se transforma em tempestade. Liu Ao e Hong Yaoa estavam cobrindo a boca, observando a performance de He Xinyan com um olhar diferente. Mas não o alertaram. Todos sabiam, mesmo sem dizer. Essa Shen Jiayun claramente não veio procurar He Xinyan. A pessoa que realmente procurava está perto, ao lado de He Xinyan. Os colegas podem voltar. Pode. Embora sentisse que já tinha ouvido essa frase em algum lugar. Mas, neste momento, He Xinyan não conseguia lembrar. Em sua mente, era só uma imagem constrangedora com Shen. Então você pode se afastar um pouco. Shen Jiayun começou a falar, como uma onda de água, batendo suavemente na ponta do coração de He Xinyan. He Xinyan tocou suavemente. A mão de He estava levemente, um pouco de habilidade no olhar, dirigindo-se um pouco para o lado. A aparência de Liu ao alcançar seus objetivos. Liu que estava com uma aparência de alguém que se sente vitorioso. É ter consciência tranquila. Principal. É verdadeiramente justo. Levá-lo para sua própria área de conforto. O próprio jeito de lidar. Obrigado, colega. Shen Jiayun viu que havia um espaço ao meu lado. Um lugar onde eu pudesse me sentar. Agradeceu suavemente. Então, levemente levantou sua saia vinho. Vestido longo, sem qualquer constrangimento. He Xin pulou. Era a primeira vez que ele tinha esse tipo de contato. Um contato tão próximo. Ou talvez houvesse uma menina. Você não deveria recusar. Por que você recusou agora? Ouvido. Significado. Não entender bem a intenção. Minha condição hoje não está muito boa. Não está muito adequado. Mas ainda estou disposto a ajudar. Shen Jiayun parecia ter encontrado um. O canto de seus lábios se levantou involuntariamente. Se fosse sobre os colegas, eu ainda estaria disposto. 4. Olhos com um olhar significativo. Com um rosto assim. Não queria ofender. Sem esperar eu começar a falar. Então, ele colocou o braço em volta de mim. A parte superior do corpo dela se inclinou levemente em minha direção. Em suas próprias mãos. Seu próprio trabalho. A sensação desceu pelo meu braço. Atingiu diretamente minha mente. Eu desvio o olhar, um pouco envergonhado. A partir de amanhã à noite, eu estarei no Haihua Business Hotel em Jianshen. Vou organizar um banquete para convidar o estudante Su. Até que o estudante Su se sinta bem. Eu mesmo. Igualmente disponível a qualquer momento no hotel. Estou ansioso pela chegada do estudante Su. Ok? Depois de falar, Fu se levantou imediatamente. Colocar. Ao sair, olhou para Shen Jinglin com um olhar provocativo. Uma expressão de satisfação estava estampada em seu rosto. Shen Jinglin a olhou em silêncio. Uma situação. Uma vez. A mesma situação. Apenas He Xinyan reagiu bem, olhando na direção para onde Shen Fu havia ido. Murmurou. Surpreendentemente. Liu Ao fez um som de reprovação. O corpo voltou com um tom de brincadeira. Ter um pouco de percepção. Moveu-se um pouco para o lado. Viu a garota voltar. Após o término da festa de confraternização. No caminho de volta para o dormitório. Fui puxado por Shen Jinglin. Para um lugar à sombra. Não haverá ninguém. Mas são poucos que olham na minha direção. Estava confortável, não é? Shen Jinglin abaixou a cabeça.
Ela falou comigo com uma voz quase inaudível. Eu suspeitava que Shen Jinglin iria perguntar. Com certeza. E eu também pensei isso. E mais. Ela teria um jeito. Shen Jinglin ergueu a cabeça. Havia algumas veias vermelhas em seu olhar. Mas a luz estava realmente muito fraca, tornando difícil de ver. Então, ela de repente agarrou meu braço. Levantei-se. E colocou a mão no próprio peito. Você é o nosso Sr. Miao An. Você só pode ser meu. Portanto, nenhuma outra garota pode. De qualquer forma, eu definitivamente vou te levar de volta para a aldeia Miao. Não importa quão longe. Se houver uma maneira de sair direto. Não importa quão distante. Apenas eu fiquei sozinho como um mosquito. Shen Jiayun está em sua mansão. Ela olha orgulhosamente para o portão da Universidade Jian pela janela. Provavelmente ela não imagina esta noite que eu usaria este truque. É uma pena que poucas pessoas viram isso esta noite. Caso contrário, se isso sair, esta perda claramente é um pouco grande para mim. Shen Jiayun está muito satisfeita. A imagem de Shen Jinglin surge em sua mente. Ela não pode deixar de cantarolar uma melodia. Eu arrasto meu corpo exausto de volta ao dormitório. Então, vejo 3 pessoas. Elas me encaram com raiva. Não estou claro sobre o que aconteceu hoje. Não sei como resolver isso. Xinyan, o lugar já estava definido. Xinyan rapidamente tomou a frente. Depois, agiu com naturalidade. Em seguida, começou a interrogar diretamente. Verifique rápido. Você, o rico compatriota. Você está tratando seu compatriota. Quando isso aconteceu? Durante a noite, surpreendentemente, meu colega de quarto. Ele também se apaixonou esta noite. O que aconteceu esta noite foi inesperado. Eu estou completamente perdido sobre isso. Liu Ao empurrou Xinyan com força. Ele o fez continuar perguntando. Você, que sai para beber fora. Você está solteiro. Você merece ser provocado a noite toda. Quando você conheceu a Santa de Miao? Como está o progresso entre vocês? Eu ouvi algo sobre o refeitório antes. Devem ter se conhecido pela internet. As palavras de Liu Ao foram como uma espada. Ele foi direto ao ponto mais importante para mim. Fiquei em silêncio por muito tempo. É difícil de acreditar. Não era um cara que circulava no refeitório antes? Na verdade, muitos são apenas rumores. Tudo isso só para. A entrada é gratuita. É uma experiência incrível. Perseguir alguém é totalmente diferente. Em seguida, vou contar detalhadamente o que aconteceu no refeitório. Não sabia de algumas coisas sobre o jogo. Eu escondi isso ao mencionar Taki. Liu Ku estava de pé ao meu lado. Ele ajustou novamente os óculos e murmurou. Esta noite tudo depende de você. Certamente fará algo ao seu lado essa noite. Isso é totalmente uma forma de se vingar de. Por que a Shen Jingu está junto? Não sei. Coisas certas. Estou completamente ciente. Totalmente verificado. Mesmo que pergunte. Apenas não. Como conseguir seguir? Rede de utensílios. Rede de separação de gordura. Eu balancei a cabeça resignado. Isso que você fez é um pouco demais. Eu também não sei por que você está assim. Você claramente se saiu muito bem esta noite. Deve ser o corpo de solteiro nato, certo? O Hong Yao que fala sem parar. O colega sussurrou ao meu ouvido. Osso. Eles não acreditam em você. Na verdade, eu acredito em você. Segundo rumores, a Shen Jiun é esse tipo de pessoa. Mas a atuação dela hoje também foi estranha. Por lógica, ela não deveria desistir tão facilmente. É bem provável que naquela refeição, ela possa tentar algo contra você. A Shen Jiun não deve ser uma pessoa fácil de ofender. Que tal eu pensar em algo para você, irmão FNG? No hotel, acho que temos alguns conhecidos da minha família. Quem sabe eu ainda possa ajudar um pouco, né? Hong Yasho parecia um pouco ansioso em suas palavras. Ele olhou para mim com um olhar de preocupação. Eu parecia estar indiferente. Eu vou para a festa dela. Não importa quantas armadilhas ela colocar, isso não me afeta. Hong Yasho me encarou com um olhar surpreso. Mas, irmão Feng, ela não disse que, todos os dias, ela reserva uma sala privativa naquele hotel. Até você chegar, certo? O consumo mínimo da sala privativa daquele hotel é de 2.880. Se você não for lá o tempo todo, pode acabar custando bastante, não? Afinal, é o Shen que está pagando. Não é como se fossem poucos. Os pais têm dinheiro. Assim que eles pagam, tudo fica bem. Nós sempre estivemos nessa situação. Sabendo que é uma armadilha, ainda quero ir. Sabendo que é uma armadilha, forte. Depois de falar, deitei na minha cama e descansei. Nos próximos dias, um período formal. Minhas aulas coincidem com as de Shen Jinglin. Podem chegar a mais de 80. A maioria são aulas públicas. As aulas de especialização de Huang Zhen são apenas algumas poucas. E todas são o básico do básico. Porque fiquei acordado a noite toda e me levantei tarde. Eu e meu colega já encontramos a sala de aula cheia. Restou apenas algumas cadeiras. Estava completamente lotada. Eu ainda queria brincadeira com meu celular. Rechinian disse com um sorriso forçado. Em toda a segunda rua. Sem alternativa, tive que comprar algumas coisas de segunda mão. Atualmente. Agora também é uma questão de resignação.
Avançar. Apenas pare. Parece que alguém está fazendo algo com as próprias mãos. Apenas vi uma pessoa vestida com uma camiseta. Uma garota está sentada na posição central. A garota está sentada no meio. Um lugar ao lado está disponível. Parece que foi preparado para mim antecipadamente. Shen Jinglin. Um momento. Vá nessa direção. De repente, olhei para trás. Ah! Você não vai. Você disse que beijar. Eu ignorei e fui direto. A segunda posição. As palavras do professor são diretas. Um lugar auspicioso. Ainda é reservado para pessoas dessa natureza. Um sujeito bem. Eu fui em direção ao lugar da Shen Jinglin. Não muito longe de Shen Jinglin. Quando cheguei, havia algumas pessoas na sala. Eu tive um descanso pela manhã. Mas você voltou a estudar. Preparei um café da manhã. Enquanto falava, Shen Jinglin pegou algo da gaveta. Colocou alguns bolinhos e uma porção de feijão na minha frente. Peguei um bolinho e comecei a comer. Quanto eu comi? Em pouco tempo você. Minha boca estava cheia de bolinhos. Devolvendo o favor. Shen Jinglin balançou a cabeça levemente. Não, obrigada. Nós estamos tão irritados. A nossa expressão. Alguns. Eu estava prestes a falar. De repente, uma garota entrou pela porta. Embora parecesse ter apenas 28, com aparência de não ter 30 anos. Mas quando começou a falar, todos os alunos ficaram em silêncio. Senhores, eu sou a conselheira de vocês na universidade. Shen Silu. Nos próximos 4 anos. Por favor, cuidem bem de mim. Claro, eu também cuidarei bem de todos vocês. Mesmo achando que essa pessoa não é a conselheira da universidade. Pode ser apenas uma conselheira de curso. Na minha memória. Além dos professores japoneses. Professores em geral são dignos. Mas esta pessoa no palco. Eu só consigo descrever com uma palavra. Muito parecida com um professor japonês. O ato de abrir as pernas. Extremamente sedutora. De repente, a professora que estava no púlpito. Fecha as pernas. A expressão divertida em seu rosto também desapareceu. Deixei-me apresentar formalmente. Eu sou a professora de psicologia de todos. Também sou conselheira. No pequeno teste que acabei de fazer, nenhum homem com nota 90 passou. As microexpressões em seus rostos, na verdade, já os traíram. Rapazes com nota 70 provavelmente, assim que a professora acenar. Esta noite, vocês irão de bom grado. Voltarem com a professora para o quarto e fazerem coisas boas. E o restante 20. Até mesmo querem subir ao palco agora para fazer coisas boas com a professora. Vocês ainda têm esses pensamentos sobre a própria professora. A psicologia de vocês realmente não está muito saudável. Deixá-la se desenrolar. Eu tenho dificuldade em imaginar. Enfrentando fraudes reais. Quão fácil será para vocês? Especialmente para estes colegas. Os dedos de Shen SL se levantaram. Ela rapidamente indicou algumas direções. Embora pareça que não há pessoas específicas. Mas aqueles que foram apontados. Todos, de certa forma, têm uma noção. A primeira direção indicada. É apenas uma parte. É apenas uma direção. Shen SL estava com uma expressão séria. Na idade de todos vocês. Algumas ideias são normais. Essas ideias extremas podem, no futuro, se tornar o estupim para que todos cometam crimes. Portanto, nos próximos 4 anos, espero que todos prestem atenção à sua saúde física e também à sua saúde mental. A saúde mental é ainda mais importante que a saúde física. Certo? O que tenho a dizer hoje? É só isso que vou dizer. Se houver problemas no futuro, sintam-se à vontade para vir ao meu consultório de psicologia para conversar. Vou tratar todos vocês como bons amigos, para resolver adequadamente os problemas de todos. Depois de falar, ele simplesmente se virou e saiu. Shen Jinglin estava sentada ao lado, virando a cabeça para olhar para si mesmo. De repente, ela se aproximou. Você acabou de passar? Eu a olhei surpreso, um pouco indiferente. Que tipo de aprovação? Shen Jinglin de repente me encarou. É sobre o que o orientador disse agora há pouco, quando ela estava em cima. Você tem alguma célula não saudável? A voz de Shen Jinglin estava cada vez mais baixa, até que no final, eu mal conseguia ouvir a mim mesmo. Eu não respondi diretamente à pergunta de Shen Jinglin. Quem saberia o que eu pensava naquele momento? 90% dos meninos na sala de aula têm esse tipo de pensamento. Esse número, Shen Silu com certeza subestimou. De repente, senti uma mão pequena e suave tocar. E até começou a tocar aquela coisa proibida. Ao olhar para a situação, neste momento, a mão de Shen Jinglin estava tocando algo que não deveria ser tocado. Minha expressão mudou drasticamente. Aqui é a sala de aula. Beijo na irmã. Centenas de pessoas. Eu rapidamente me inclinei para o ouvido de Shen Jinglin e disse em voz baixa. Esta leve chamada ainda teve algum efeito. A mão de Shen Jinglin rapidamente se recolheu. Ela não fez mais nenhum movimento exagerado. Apenas vi Shen Jinglin fazendo um biquinho, parecendo um pouco insatisfeita. Você é um produto defeituoso. Um teste tão simples do tutor. Você nem passou. A reação do corpo foi tão intensa. Neste momento, eu estava tão irritado que queria pegá-la e dar umas palmadas. É um alimento saudável.
Mas ao ver o rosto de Shen Jinglin, a raiva que eu estava prestes a liberar teve que ser contida de novo. He Xinyan saiu de forma direta, como um jato. He Xinyan saiu correndo de forma direta. E, com um certo senso de responsabilidade, perguntou de volta: o diretor vai almoçar? O que vocês acham? Eu vou comer no restaurante com Shen Jinglin. Depois de um tempo, Shen Jinglin finalmente saiu devagar, com uma música suave tocando. Vamos, vamos. Aquela galinha picante é muito boa. Uma vez, porque eu também não gosto muito da comida do refeitório. Então concordei com o pedido da Shen Jinglin, caminhando pela trilha do campus. A trilha no parque parou. Então me aproximei de Shen Jinglin e falei em voz baixa, para não ser em público, fazer esse tipo de coisa comigo. Isso não é um bom exemplo, sabe? Vai voltar para o quarto? Não deveríamos discutir isso no quarto? Shen Jinglin pulava com alegria. Parecia bastante feliz. Perguntou sabendo a resposta. É sobre isso? Shen Jinglin se aproximou de repente. Seus lábios de repente tocaram meu rosto. Em seguida, Shen Jinglin se afastou timidamente. Continuou como se nada tivesse acontecido. É assim que funciona? Ao ouvir minhas palavras, Shen Jinglin virou-se rapidamente, fez bico e disse: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então você vai me incomodar de volta, né? Não me atrevo. Calmo, dei um passo em direção a ela. Sim. Shen Jinglin rapidamente deu um passo para trás. Parecia um pouco nervosa. Você veio. Eu não vou deixar você tirar vantagem de mim tão facilmente. Vamos, vamos. Daqui a pouco aquele pequeno quiosque ficará lotado. Enquanto falava, Shen Jinglin acelerou o passo, indo em direção à escola. Shen Jinglin realmente ama esse frango apimentado. Pequeno à frente, olhando com um olhar expectante. Deve ter deixado uma impressão forte. Parece que Xiao Xiong é realmente muito adequado para o seu paladar. Leste. Shen Jinglin não se importava com a aparência. Seus olhos fixos no frango apimentado da mão dele. Rápido, me dê uma porção. Já faz muitos dias que estou comendo ovos. Enquanto falava, a mão de Shen Jinglin deu um leve empurrão em si mesma ao lado. Indicou para apressar-se e comer. Eu, sem opções, peguei meu celular, em direção ao código QR na barraca. Uma voz familiar veio de trás de mim. Que coincidência! Nunca pensei que encontraria o colega Su fora do portão da escola. Melhor aproveitar a oportunidade agora. Que tal irmos agora para o hotel que reservei, colega Su? Shen Jiayun estava ao meu lado. Ela inclinou todo o corpo em minha direção. Já compramos o almoço. Recusar verbalmente, mas uma mão se apoiou na minha cintura. Shen Jinglin olhou para Shen Jiayun com um olhar cheio de raiva. Voltar. Comer joias de prata. Eu me virei e olhei para Shen Jinglin. Os olhos frequentemente não entendem. Mas Shen Jinglin novamente agarrou minha cintura. De uma vez. Apenas assenti. Então os colegas me fizeram um convite generoso. Então aceitaremos o convite com prazer. Claro, claro. Raiva. Pegou minha mão e me puxou para o lado. Chegamos em frente a um carro de luxo. Shen Jiayun abriu a porta do carro com um puxão. Indicou que eu sentasse atrás. Ao mesmo tempo, virou-se para Shen Jinglin e sorriu, dizendo: Shen, você pode sentar na frente, por favor? Não deve haver espaço atrás. Shen Jiayun parecia muito satisfeita. Ela se empurrou para o banco de trás. Fechou a porta do carro com força. Eu olhei para Shen Jinglin. De acordo com seu jeito habitual, ela certamente vai fazer Shen Fuyun ir para o banco do passageiro. Ou abrir. Ou leite. Sentar-se diretamente ao meu lado. Eu não consegui olhar. Abrir o banco do passageiro. Sentou-se obedientemente no banco do passageiro. Assim que entrou no carro, Shen Jiayun me abraçou. Suas bochechas também estavam muito próximas. Ambiental. Tem algo em comum? A distância em relação a Fu. Não é bom. Shen Jiayun surpreendentemente se deixou cair diretamente em meus braços. Do ângulo de cima para baixo. Eu realmente conseguia ver através do vestido de alça. Vi aquelas duas fontes de vida claramente. Apenas deitou-se em minhas pernas. E até se virou, fazendo-se mais confortável. Olhando melhor para si mesma. Estendi a mão para ajudar Shen Jiayun a se levantar. Mas, em um momento, foi estranho. Hesitei por um momento e só consegui levantar a cabeça. Olhei para Shen Jinglin. Não disse muito. 4 em 1 milhão. É uma bênção sem igual. Ao chegarmos ao elegante hotel, Shen Jiayun finalmente se sentou. Ela se espreguiçou preguiçosamente e deu um sorriso casual. Depois, um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto. Feng, eu já esperei muito por isso. Se houver oportunidade no futuro, espero que você ainda possa ninar alguém. Eu a observei, como se tivesse conseguido o que queria. Olhei para ela. Ela balançou a cabeça e não disse mais nada. Mas olhou para Shen Jinglin à frente. Shen Jinglin ainda estava em silêncio. Já tinha algumas suspeitas em seu coração. O carro parou lentamente em frente ao hotel. Abri a porta do carro imediatamente. Fui direto para o assento do passageiro. Ajudei a abrir a porta para Shen Jinglin. Shen Jinglin não fez cerimônia. Ela desceu diretamente. Eu segurei o braço de Shen Jinglin com firmeza.
e sussurrei em seu ouvido. Não faça nenhuma besteira. Os meios tecnológicos atuais são muito mais avançados do que você imagina. Mas muito mais do que você imagina. Shen Jinglin levantou lentamente a cabeça, com um olhar um pouco melancólico. O que é uma besteira? Eu já a avisei muitas vezes. Foi ela quem sempre veio nos provocar. Além disso, eu claramente ainda não fiz nada. Você já está defendendo ela? Você já me ninar para dormir uma vez. Enquanto falava, Shen Jinglin de repente soltou minha mão e caminhou em direção ao hotel. Cada passo era excepcionalmente pesado. Parecia não ter mais a leveza e alegria de antes. Eu me apressei para acompanhá-la, mas Shen Jiayon apareceu atrás de mim neste momento e me puxou com força. Su Feng, não precisa estar tão apressada. Somos membros. Eles vão nos servir o prato antes. Além disso, antes de chegarmos, na verdade, já tínhamos reservado um lugar. Eu diminui o passo até ficar ao seu lado. Boca aberta. O estudo de ações começa. Você tem me implicado o tempo todo. Estou muito curioso. O que eu deveria fazer em troca? Se eu te recusei da última vez no refeitório, eu posso te pedir desculpas. Até pedir desculpas na frente de toda a escola. Você não está me processando, certo? Shen Jiayon colocou as mãos nas costas. Aproximou a cabeça de mim. Na verdade, no começo, eu só queria dar a ela uma pequena lição. Fazer ela saber que eu não sou tão fácil de provocar. Depois eu percebi. Você também é muito interessante. Então eu quis experimentar. Tirar você das mãos dela. Passo a passo, te levar para mim. Como isso se sente? Mas realmente não é uma boa ideia você se aproximar de nós. O que eu posso te aconselhar é: não beba o chá do banquete. Hoje juntos. Hoje no jardim. Tia Lian está mais perto de nós. Com calma, eu me afastei dela. As mãos de Shen Jiayon ficaram paradas no ar, olhando minha silhueta se afastando. Então ela lentamente voltou a si e murmurou. Eu achei que era um pequeno que era fácil de intimidar. Não pensei que fosse muito mais rígido do que eu imaginava. Isso só ficou mais interessante. Algumas pessoas se sentaram na sala privada, mas a atmosfera na sala privada era bastante estranha. Logo todos os pratos foram servidos. Não posso deixar de mencionar Shen Yui. Embora só houvesse 3 pessoas. 1 mais 11. O nível do banquete era simplesmente elevado. Eu não fui educado. Fui o primeiro a pegar os hashis. Um prato famoso de peixe-gato. Retirei um pouco da carne da inteira peixe-gato grelhado e coloquei no prato de Shen Jinglin. Shen Jinglin também não foi educada. Ela levantou os hashis e começou a provar. Muito bom. Em seguida, eu também peguei um pedaço para mim. Comecei a saborear. Shen Jiayon olhou para o prato de peixe-gato na mesa. Um sorriso permaneceu em seu rosto. Ela estendeu os hashis em direção ao prato. Mas, de repente, lembrou-se do que eu disse. Não como os pratos do banquete. Fez com que os movimentos de Shen Jiayon hesitassem levemente. Mas, após um momento, ela ainda pegou um pedaço de peixe. No entanto, não era para ela comer. Em vez disso, colocou no meu prato. Colega Su, um garoupa tão grande assim, mesmo em um hotel de nível como o Galhua, não é algo que se consiga todos os dias. Portanto, colega Su pode comer mais um pouco. Minha mão esquerda estava apoiada na coxa lisa de Shen Jinglin, indicando para ela agir como quiser, sinalizando para ela não fazer nada. Mas Shen Jinglin não tomou nenhuma atitude. Apenas ficou em silêncio, deixando que eu a servisse. De repente, o movimento de Shen parou abruptamente. Os hashis se estenderam em direção ao meu prato. Pegou o pedaço de peixe que me havia dado e colocou de volta em seu prato. Começou a saborear com grande prazer. Essa garoupa era mais deliciosa do que antes. Estava no prato de um colega. O sabor era realmente bom. Este sabor é algo que eu experimentei. Eu olhei para a expressão satisfeita no rosto dela. O que foi, Su Feng? Não seria possível que alguém estivesse envenenando seu prato, certo? Então, que tal nos tornarmos um casal fugitivo? A expressão de triunfo no rosto de Shen Jiayon se intensificou, como se estivesse encantada com sua própria inteligência. A situação deixou meu humor animado 7. Apenas costurando no prato do ensino. Apenas colocando no prato de Shen Jinglin. Shen Jinglin ainda estava na mesma postura indiferente. Sem demonstrar distração, comia a comida do prato. Shen Jiayon não disse nada. Apenas observava os pratos à mesa, com o dedo. Começou a bater de forma rítmica na mesa. De repente, a porta da sala privada foi batida de forma apressada. Uma sequência de 6 ou 7 batidas. Já dava para perceber que não era o padrão de atendimento de um garçom. Em seguida, ouviu-se um burburinho do lado de fora da porta. Sala de seguro de saúde. Método de retorno. Abrir a sala privada. Chegou. Entrar no B. A chegada da rede. O Buda não está fora de lugar. Eu não pareço fora de lugar. O envolvimento da pessoa oposta. Em vez disso, devido ao arroz da pessoa. É muito inesperado. Por que esses 2 caras estão aqui? Não estávamos apenas no carro? Shifen percebeu que eu passei remédio nas calças dele.
Irmão Feng, você é meu verdadeiro amigo. Coisas boas estão vindo, irmão. Um caranguejo tão grande. É a primeira vez que vejo isso. Rechininha está olhando um caranguejo real. Rechininha está se divertindo com um caranguejo da sorte. Depois, sem cerimônia. Depois, sem cerimônia. Começar a grande felicidade. Ele sonha em ter isso. Naturalmente, qualquer um. Oportunidade de ter contato com uma bela mulher. Por que ele veio? O que poderia estar errado? Claro, recebeu suas próprias notícias. Entrou por conta própria no Hotel Galhua. Então, garantiu um descanso. Deixei-o pensar agora sobre impostos. Deixe que ele leve. Por isso Rechininha e Liu Ao vieram aqui. Olhos de pico. Shen lançou um olhar a Su Feng. Exibiu um sorriso quase imperceptível. Achou que isso desfez meu banquete de emboscada? Mesmo com o aumento do número de pessoas presentes. Mas, na verdade, só eu e você temos aquele tipo de remédio. Quanto a essas duas pessoas, elas não tiveram contato com o remédio quente. Vir aqui não adianta. De repente, Liu Ao sorriu e me disse: "Ah, sim, irmão Feng. O orientador nos procurou antes de virmos. Ele disse que há alguns problemas com seu arquivo de matrícula, para que você o modifique antes das 2 da tarde de hoje, e que termine a correção antes de ir ao escritório dele. Você provavelmente ainda tem meia hora para chegar lá." Eu imediatamente me levantei. Ao mesmo tempo, não consegui articular a frase e fiquei envergonhado. "Desculpe, não consigo aprender algumas coisas. Não estrague seu apetite requintado." Nós estávamos. Apenas vi uma figura imponente. Reconheci à primeira vista quem era o dono daquela figura. Hoje tem mais pessoas. Assim que terminei de falar, Hong Yaoa rapidamente fez um gesto. Servir. Pequena questão. Os três saíram do Hotel Gaolhua. Fora da porta, havia um carro que parecia igualmente caro. Já estava esperando há muito tempo. "Irmão Feng, você vai sentar no banco do passageiro. Vamos conversar sobre isso no carro." Com pressa, também puxou Shen Jinglin. O carro percorreu uma longa distância rapidamente. Hong Hua finalmente dirigiu de volta lentamente. "Irmão Feng, você realmente tem sorte e dinheiro." Antes de eu vir, eu investiguei os registros de compra dela recentemente. Também pedi para alguém verificar se ela usou algo recentemente. Não faz mal não verificar isso. Ao investigar, acabei descobrindo algumas coisas. Essa mulher venenosa. Ela realmente fez uso voluntário. Isso é uma droga inodora e incolor. Assim que você ingerir um pouco, seja homem ou mulher, todos terão uma grande vontade de fazer aquilo. Então, enquanto ela os convidava a entrar no Hotel Gaolhua, é muito provável que você já tenha sido exposto a essa droga. Na hora, assim que ela ingerir. Entre todos presentes, apenas você teve contato com isso. Você é o único suspeito do local. Ao mesmo tempo, eu também respirei aliviado. Depois que saímos, mesmo eu, ela também desceu, enfrentando e lidando com isso. A situação ficou complicada. Será que ela ainda tem coragem de arriscar tudo? Pessoas como ela devemos lidar cedo. Nesse momento, Shen Jinglin, que estava quieta, falou suavemente. "Na verdade, já podemos." Eu imediatamente percebi. Então, disse rapidamente: "Você ainda a envenenou." Em seguida, balançou a cabeça rapidamente. "Você só teve contato com ela. Mesmo assim, ela ficou até doente. Até mesmo comer. No máximo, comeu um remédio que eu tinha. E não estava no seu prato?" Shen Jinglin levantou a cabeça e retrucou: "Onde há tantas ruas? No mundo, existem ruas. Só muda de uso e se torna veneno. No seu prato, eu realmente coloquei algo. Se usado sozinho, pode realmente matar. Mas você já comeu outras pílulas na entrada do refeitório antes. Assim que você tomar aquela pílula, nada de ruim vai acontecer com você." Hong Yaoa soltou um longo suspiro. "Acabou, irmão Feng. O álibi anterior agora se tornou um motivo para nós fugirmos da justiça. A única filha do grupo Shen morreu envenenada no hotel. Agora vamos aparecer nas notícias de Jian Shen juntos." Eu olhei nos olhos de Shen Jinglin, mas Shen Jinglin não tinha coragem de me encarar. "Agora precisamos voltar para entregar a medicação. Ainda dá tempo? Mas ela vai tomar?" De repente, dar a ela uma pílula preta. Deve ser mais convincente, não? Se você voltar, não é uma entrada? Sozinho. É provável que seja difícil até entrar na sala privada. Hong Yaoa tossiu 2 vezes, para expressar sua opinião. "Não olhem para mim. Eu definitivamente não posso entregar a medicação. Shen Jiayun me conhece. Na última vez, a atenção dela não estava em mim. Caso contrário, ela com certeza teria me reconhecido." Suspirou profundamente. A situação se tornou um impasse. "Eu já te avisei. Esta metade é Jianshen." O carro em alta velocidade acabou voltando, em direção ao Hotel Gaolhua. O remédio belo de Shen Jiayun. Ainda assim, deve tomar. Como se suspeitava. Shen Jiayun encarou Liu Ao e Rechininha. Ainda não teve coragem suficiente para arriscar. Afinal, assim que Su Feng deixar a cena, os vestígios da droga em seu corpo também são fáceis de limpar. Só precisa trocar de roupa, dar uma lavada. O plano de Shen Fu será completamente derrotado.
Vocês dois já comeram? Shen Jiayun perguntou com um tom impaciente. O amor logo ficará satisfeito. O amor já foi. Rechinian tinha a boca cheia de comida. Respondeu bagunçadamente. Mas os olhos não conseguem parar de vigiar. Era apenas um remédio na mesa de jantar. Liu Ao deu um leve empurrão nele com a mão. Não é você que gosta mais de belas mulheres? E viver. E falar com Shen. E as oportunidades. Você nem se importa. Gosta da internet. Mais comida. Mas eu não me limito. Conseguir sair. Isso não tem nenhum interesse. Mesmo que Feng Gao não seja igual. Até mesmo a sintonia. Há um encontro aleatório. Totalmente aleatório. Com o pé fedido dela. Não comer um pouco. Melhor reconectar. Uma bolsa de volta. Olhou rapidamente para Fukian. Olhou novamente. O garoto tem um pouco de inteligência. Ele definitivamente não nos dá atenção. Não sei porquê. De repente, a porta da sala foi abrindo lentamente. Viu alguém voltar. 3 pessoas. De acordo. Atrás da figura de Rechinian que estava de pé. Levantou-se abruptamente. Seu rosto estava. A face de Feng. A expressão no rosto de Rechinian era de incredulidade. A pessoa à sua frente. Era Su, que havia enviado uma mensagem e planejava ir embora. Isso não faz sentido algum. Você não pegou nada de Fu? Você deveria ter nos ligado. Nós podemos ajudá-lo. Não estamos com pressa para voltar. Liu Ao também se levantou nesse momento. Como se tivesse uma epifania, bateu na cabeça. Sobre o irmão Wang Feng. Essa culpa é minha. Culpou-me por não ter explicado claramente. Como eu poderia não te dizer onde fica o escritório do orientador? Eu vou te levar até o escritório do orientador. Após terminar, Liu sorriu, a mão forçando a sair. Rechinian viu a expressão de Liu Ao. Apressadamente continuou ajudando. Na diversão. Por que você não disse ao irmão Feng onde fica o orientador? O escritório? Certamente. Caminhou até o portão do diretor. Isso não é para o nosso curso? Não esperava que eu abrisse lentamente. Na direção da riqueza. Eu sei que você está em um pequeno canto. Entendi. Não importa. Embora eu não saiba seu verdadeiro objetivo por estar ao meu lado. Agora eu voltei. Mas voltei. Na frente de tantas pessoas. Me dei uma orientação. Minhas palavras soaram fortes. Como uma espada afiada, cravou-se no coração de Shen Fu. Shen Fu levantou as sobrancelhas. Ele olhou para Su Feng, que se aproximava passo a passo. Neste momento, ele também estava indeciso. Se apenas Su Feng estivesse presente, eu me atrevo a garantir que vou engolir a pílula imediatamente. Mas, frente a Liu Ao e Rechinian, Shen Jiayun hesitou. Meu objetivo inicial era apenas incriminar Su Feng. Era para todos se submeterem a mim. Como isso poderia ser? Eu o incriminaria intencionalmente. Ao ver Futu, eu simplesmente puxei uma cadeira. Eu levantei diretamente um pouco. Continuar a abrir caminho. Você realmente não se atreve. Então, apenas condições suaves. Fiquei bastante curioso. Sempre criativo. Eu não mencionei a questão do envenenamento por Shen Jinglin. Eu não mencionei a relação com Shen Jinglin. O lado oposto é pegar o controle da situação. Estabelecer a própria base. Só sabendo que é público. Há vantagens e Shen Qian. Pílulas grandes e pequenas. Mas não é tão simples. Mas completamente. Shen Jiayun me olhou. Shen Fu estava olhando para mim. Ele abriu de volta para oferecer. Eu quero que você venha me acompanhar uma vez. Eu quero que você venha me acompanhar por um dia. Mas isso é um grande pedido. Até Fu ficou chocado. Ele estava perseguindo um restaurante próprio. O que ele realmente queria era. Todos pediram desculpas a si mesmos. Ele mal conseguiu pronunciar uma palavra. Isso deixou ela mesma em dúvida. Eu olhei para ela novamente. Como se estivesse dando a ela uma chance de recuar. Isso não fazia sentido nenhum. Uma boa família rica. Sobre o próprio corpo. Apenas para passar um dia com ela. O rosto brilhante dela. O brilho era perigoso. Voltou novamente. Não importava o pedido. Todos tinham que aceitar. Se fosse possível. Eu definitivamente não vou te perseguir. Eu fiquei muito surpreso com Shen. Mas depois de um tempo, podemos aceitar suas condições. Não tem apenas uma pílula. Se não houver antídoto, o corpo pode morrer. Somente se você tomar a pílula. É que iremos aceitar suas condições. Enquanto falava, eu tirei a pílula que Shen Jinglin me deu, aquela pílula preta. No entanto, não foi entregue diretamente a Shen Jiayun. Bom, Shen Jiayun não hesitou. Levantou-se diretamente, caminhando em minha direção. Seus movimentos eram rápidos. Como se não quisesse se dar uma chance de se arrepender. Eu entreguei diretamente a pílula preta que estava em minha mão. Uma vez. Às 8. Eu estou onde você está. Espero que você cumpra. Espero que você chegue. Foi passada para fora. Apenas deixou uma figura estável. Tomou a decisão mais decisiva. Foi também a maior aposta. Noite de hoje. Liu Ao colocou a mão em meu ombro. Ele acabou de libertar as células que o atormentavam. Controle do pico. Leão. A viagem de partida dela.
Ela pode estar completamente segura sozinha. Estava como se estivesse cheio de raiva. Na verdade, eu também estava apostando. Eu sabia que isso iria pesar. Mas o feto é apenas alugado. Eu só posso 4. 4. O longo é um ponto que nos prejudica. A droga que ainda está em meu corpo. Isso foi suficiente para que ela atingisse seus objetivos. Ela tinha total certeza de que era seguro tomar o remédio que eu dei. Pelo menos, o remédio que ela tinha nas mãos. Ela mesma sabia o que era. Portanto, o que realmente estávamos apostando era o fato de ela ter a intenção de nos prejudicar. O fato de ela ter o poder de nos manipular. Apostamos que ela estava disposta a nos colocar em uma situação sem saída. Felizmente, nós apostamos certo. A pedra que pesava em meu coração foi aliviada. Liu Ao me ajudou a me levantar ao meu lado. E ainda conseguimos ganhar uma pequena vantagem. Desde que as gravações de segurança deste hotel sejam sobrescritas. Dentro de 3 anos, poderemos recuperar o controle a qualquer momento. Não pensei muito sobre isso. Não escutei o que Liu disse. Esta partida, estritamente falando, não pode ser considerada uma derrota. Apenas o pedido de Shen me impediu de. Mas essa parte na mesa do restaurante pode ser considerada como encerrada. Shen Jiayun saiu por quase 5 minutos. Hong Yaoa e Shen Jinglin finalmente voltaram. Depois que Liu Ao terminou de contar todo o processo, Hong Yaoa aplaudiu e disse: muito bem, irmão Feng, você mandou muito bem. Na verdade, não estamos em um empate. Desta vez, nós vencemos. Enquanto falava, Hong Yaoa apontou para a câmera acima. Ele sorriu e disse: este hotel. Por acaso, eu conheço algumas pessoas aqui. Triângulo preto apontando para a direita. Só precisamos apagar as gravações de segurança. E depois deixar essa câmera quebrada por um dia. Shen Jiayun não poderá mais nos alcançar. Não conseguirá nos pegar. A evidência de que a envenenamos. Mesmo que os melhores equipamentos do mundo, usando os instrumentos mais avançados do mundo para examinar o corpo, não conseguirão detectar sinais de envenenamento. Ele perguntou. Muito inteligente. Mas mesmo sendo inteligente, diante da medicina moderna, por que nós realmente a envenenamos? Assim, os sinais de envenenamento. Liu Ao arregalou os olhos. Completamente. Aquelas pílulas pretas são um antídoto que age imediatamente, a menos que seus médicos e equipamentos estejam bem na porta do hotel. Dentro de 5 minutos, esta pílula é suficiente para se fundir com o veneno que já existe em seu corpo, transformando-os em uma grande janela. Shen Jinglin estava ao lado ajudando a explicar. E seu corpo ainda apresentará breves períodos de calor, embora não seja suficiente para despertar seu desejo, mas ela sempre se sentirá um pouco mal. O mais importante é que ela ainda não nos questionará sobre isso. Ela só achará que passou tempo demais com a pílula que trouxe. Seu corpo apenas teve uma leve reação. As palavras de Shen Jinglin fizeram Liu Ao entender de imediato, perguntando, apenas apontando na direção de Rechinian. Apenas apontando. O que você está olhando, seu garoto? Desde que Shen Jiayun saiu, você não disse uma palavra. Você está arrependido por não ter se saído bem na frente dela? Ou está arrependido por não tê-lo enfrentado bem hoje? Rechinian ouviu Liu chamá-lo. Ele se virou. E então se aproximou lentamente levantando a cabeça para olhar. Antes de hoje. Antes de chegarem os alimentos hoje. Vocês vão comprar. Está na hora de pagar a conta. Vamos pagar a conta, certo? Depois que esse pequeno episódio terminou, todos voltaram para a escola. Após isso, a atitude de Shen Jinglin em relação a mim melhorou muito. Não era mais como antes, com ameaças e seduções. Não vi mais aquelas pressões. A mulher que entrou na minha vida. Eu também comecei a aceitar a existência dela. Mas quanto ao casamento, eu ainda estou um pouco relutante. Na aula, a orientadora Shen Silu estava vestida com um traje formal e usava óculos com armação dourada. Falava com um tom sério sobre a disciplina de psicologia. Rechinian estava sentado ao meu lado. Suspirou profundamente, sem opções, respondeu. Irmão Feng, você acha que eu tenho algum problema na cabeça? Mesmo que a professora Shen não insista nas coisas. Mesmo que ela venha vestida normalmente. Ou até mesmo apareça. Mas eu ainda não consigo evitar isso. Mas a situação. Da situação. Eu queria que a professora. Mas tantas coisas naquela jornada. Eu ainda deixei isso passar. Tanta lógica. Um movimento. Ao lado. Olhando para. Na cabeça dele. Um pouco. O F dele fez uma pausa. Pequeno Y. Gaiola de porco. Antes no pavilhão, você plantou diretamente a gaiola de porco. Você, garoto, não está centrado. Com um olhar calmo sobre ele. Um olhar profundo. O olhar brilha e se detém. Centrado. É uma rejeição. Eu realmente levei a sério a brincadeira. Todas as acusações. O porta-voz de Rechinian. Um membro da equipe de Rechinian. Uma mistura de prêmios e tristeza. Também já fui atacado. No último década. Então você vai para a 8ª série por uns 10 anos.
Então você saiu de 8 anos atrás. Depois de lavar o ano novo, empurre para o lado. Sentei-me no lugar de Rechininha. Mas, irmão Feng, recentemente, esse garoto de ano novo realmente me lembrou. Hoje já é sexta-feira. Amanhã é o horário que você e Shen Jiayun combinaram. Amanhã, se Shen Fushi quiser fazer mais artimanhas, mesmo que seja o mesmo truque usado novamente, temos medo de que não haja como nos proteger. Afinal, você vai passar o dia todo com ela. Com base no que conheço dele, é provável que não chegue até a meia-noite. Ela provavelmente não vai deixar você voltar. Está interessado em apostas. Está interessado. Eu estava interessado na aposta deles. Mas ouvi que eram intensos. Mas ouvi que ele levantou a questão sobre Shenfu. Ainda assim, isso recai sobre eles. Afinal, como foi dito, se Shenfu tiver alguma nova estratégia, eu realmente temo que seja difícil se proteger. Não o deixará ir facilmente. Dizendo isso, eu sotolei um olhar para Shen Jinglin. Vi que Shen Jinglin apenas olhava para o palco. Ela parecia não estar levando essa conversa a sério. Mas na verdade eu também sabia. Shen Jinglin apenas não teve coragem de impedir. Um encontro. Foi causado porque Shen Jinglin envenenou discretamente. Agora eu tenho que ir para o encontro. Shen Jinglin não tinha mais o que dizer. Liu Ao apalpou sua parte de baixo. Sabe do seu próprio valor. Na verdade, também não é tão fácil de entender. Nós temos nossas cartas. Nós temos nosso espaço. Não temos aquele trunfo de veneno falso? Shen Fu vai arriscar a vida contra a nossa? Misturando com essas cartas. Não vai fazer nenhuma jogada suja. Liu, alguma opinião construtiva? Mas suas palavras. Na verdade, sobre Shen Jinglin, pode haver problemas. Não haverá grandes problemas. Rechinia não é discreto. Ele murmurou e gritou. Não vai ser bom. Melhor deixá-la na mão. A mão de Hong Yaoa pressionou a cabeça de Rechinia. Forçou-o a ficar embaixo da mesa. Você é um garoto que só come e não cresce. Nós não a ofendemos antes. Ela está nos perseguindo como uma cadela louca. Se o irmão Feng a deixar na mão dessa vez, essa pessoa pode nos perseguir por 4 anos. Você não quer que toda a sua vida universitária fique cercado e manipulado, certo? Rico. Hong Guangua conhece bem Fu Xiong. Frente a Shen Jiayun, ele sempre defendeu que não devemos agir por impulso. Devemos usar a cabeça para resolver os problemas. É melhor resolver todos os problemas de uma vez, e então não ter mais contato com Shen Jiayun. Neste período, com Fu Xiong, descobri que Fu Xiong era assim. Como Hong Yaoa disse, se fosse o filho do rico como uma pomba, uma pessoa rica é sempre bem vista. Ao enfrentar a si mesmo, nem mesmo seu corpo ele hesitaria em usar. Eu não consigo imaginar. Se eu fosse como essa pessoa, eu me tornaria o quê? Exceto, a situação atual já é bastante boa. O pior também não pode acontecer no bar. Não pode ser no Hotel Gaoliua. Não seria possível. Um sorriso discreto. O som de algumas pessoas conversando parece ter alarmado o professor que estava dando aula. Então, vi a professora Shen Silu deixar o livro e se virar. Sua atenção se desviou da tela grande para a sala de aula. Logo depois, ela olhou para os alunos na sala com um sorriso estranho. Parece que alguns ratinhos entraram na minha sala de aula. Não é? Preciso chamar o delegado Gato para me ajudar a pegar esses ratinhos? O olhar da professora Shen Silu se voltou para este lado. Entre tantas pessoas, o olhar dela não consegue ver quem está. Pressionado embaixo da mesa as cadeiras, Rechinia. A professora Shen Silu foi até o lado do quadro. Pegou a lista de chamada. Começou a procurar algo. De repente, sua ponta do dedo parou em um nome. O aluno Sufeng já chegou? Eu lentamente levantei minha mão. Em seguida, fiquei de pé. Professora, eu estou aqui. Estou aqui. Assim que a professora Shen Silu me viu, a expressão em seu rosto mudou rapidamente. Mas sendo professora de psicologia, ela já conseguia controlar bem as expressões no meu rosto. Então você é o aluno Sufeng. Seu nome está no fórum da nossa escola. Mas você é um frequentador assíduo. Sem tradução necessária. Sem tradução necessária. Você ainda os recusou. Mesmo que eu tenha a pele bem grossa. Sem tradução necessária. Fui chamado por um professor. O que ainda é um pouco difícil de dizer. Não é isso, professor. Isso é um erro. Um colega em questão. A professora Shen Silu apontou a ponta dos dedos em seu próprio queixo, como se ela tivesse acreditado no que eu disse. Isso é verdade. O fórum da escola costuma exagerar os fatos. Suas microexpressões realmente dizem muito. Parece que isso realmente é um mal-entendido. Isso pode ser resolvido. Então foi você quem recusou a beldade do departamento na festa de recepção dos novos alunos. Foi você que fez isso, não foi? Ao ouvir isso, usando as palavras do meu pensamento, isso se reflete na microexpressão do meu rosto. Uma forte mudança. É uma expressão do coração. Mas pode haver uma dezena de mil mal-entendidos. Mas uma dezena de mil só será revelada. Parece que temos uma pessoa incrível na nossa turma. Quando você vai encontrar seu verdadeiro amor? Não se esqueça de trazer para o professor conhecer. Deixe o professor também dar uma olhada.
Qual é a verdadeira resposta correta? Dito isso, a professora Shen Silu fez um gesto com a mão na minha direção, indicando que eu podia me sentar. Mas ao ouvir as palavras da professora Shen Silu, voltei a me concentrar no que estava à frente. Acabei desistindo da liberação condicional NIP. Afinal, não era pouca coisa. Ouvir tudo completo é raro. Depois que me sentei, o conselheiro Shen Silu começou a examinar a chamada novamente. Em seguida, aquele dedo delicado parou novamente. Shen Jinglin tem o mesmo sobrenome que a professora. A aluna Shen Jinglin já chegou? O olhar da professora Shen Silu voltou a se fixar na sala de aula. Ao contrário de antes. Desta vez, o olhar da professora Shen Silu, obviamente, será muito mais suave. Como se soubesse quem seria. Shen Jinglin se levantou lentamente. Da mesma forma, começou a falar com uma voz suave como a água. A professora Shen Silu viu Shen Jinglin. Colocou as mãos sobre os próprios óculos, ajustando a altura dos próprios óculos. Realmente, você fica melhor vestida com o traje Miao. Essa presença. Mesmo a professora nunca viu isso em outra pessoa. A partir de agora, toda vez que houver aula da professora, você deve usar esse traje com adornos de prata. Pode ser? O tom da professora Shen Silu era muito suave, como se estivesse discutindo seriamente com Shen Jinglin. Desde que Shen Jinglin não concorde, ela definitivamente não irá forçar. Shen Jinglin olhou para a professora Shen Silu no palco. Seus lindos olhos piscaram levemente. Uma boa professora. Desde que passou pelaquela situação no Hotel Galhua, o temperamento de Shen Jinglin melhorou muito. Embora Shen Jinglin não gostasse daquelas roupas, mas o traje todo em prata. A reunião também. Ao contrário, fará com que An também. Pelo menos, a saudade não será tão intensa. A mão delicada da professora Shen Silu pairou no ar por um momento. Fez um gesto novamente para Shen Jinglin. Ela pode se sentar agora. Shen Jinglin não hesitou, e veio diretamente. A postura dessas duas pessoas ao se levantarem mudou bastante a atmosfera da sala de aula. Se a professora Shen Silu chamasse alguém para responder à pergunta, isso não seria tão tenso. Afinal, quem consegue estar nesta sala de aula, mesmo que não seja um estudante exemplar, mas, de algum modo, absorveu um pouco, quando é chamado, não ficará muito nervoso. Mas as perguntas não são exatamente sobre a aula, fazendo todos ficarem atentos. Todos, definitivamente não farão perguntas públicas. Apenas vi que os dedos da professora Shen Silu ainda estavam flutuando sobre a lista de presença, como um executor de um julgamento aleatório. Assim que alguém for pego por ela, será publicamente interrogado. De repente parou em um nome. Com um leve espanto, começou a falar. Esse é um nome muito bonito. Então, vamos convidar. O aluno Rechinian pode se levantar e responder a uma pergunta. A professora Shen Silu terminou de falar. As pessoas presentes suspiraram aliviadas. Ainda bem que não chamaram a si mesmas. Mas já faz um bom tempo. Rechinian ainda não se levantou. Como se houvesse alguém chamado Ano Novo. A voz da professora Shen Silu era sedutora. Parecia que havia despertado um pouco de interesse. Parece que nosso aluno, Rechinian, faltou à aula. Assim sendo, vamos passar pela lista de alunos. Teremos opções. Dito isso, a professora Shen Silu pegou uma caneta e foi em direção à lista. De repente, a carteira tremeu. Diante de todos os olhares, Rechinian surgiu debaixo da mesa. A professora Shen Silu viu essa cena. Também ficou chocada, com os lábios levemente entreabertos. Não conseguia fechar por um bom tempo. Ao longo de tantos anos de vida escolar, além de esses últimos anos de experiência como professora, era a primeira vez que via um aluno se escondendo debaixo da mesa durante a aula. E ainda é um estudante universitário. Mas a professora Shen Silu é, afinal, uma professora de psicologia. Rapidamente percebeu sua falta de postura. Imediatamente ajustou seu estado. Sorrindo, falou na direção de Rechinian. Parece que nosso pequeno ratinho desta aula pegou o leite. Sendo assim, que deixemos nosso pequeno ratinho Rechinian limpar este nosso espaço de aula, por favor. Vamos considerar isso uma ajuda para a faxineira da nossa escola. Assim, a tia pode ter um pouco menos de trabalho. O que acha? Pequeno Rechinian. Rechinian cobriu rapidamente a cabeça. Sua cabeça que saiu debaixo da mesa. Respondeu com um leve descontentamento. Um pouco hesitante. Professora. A professora Shen parecia completamente confusa. As palavras de Rechinian ecoavam em sua mente. Apenas continuava sorrindo. Sendo assim, nosso pequeno Rechinian não tem objeções. Então vamos encerrar a aula. Vamos limpar nossa sala que está toda bagunçada. Entregue ao nosso colega Rechichi. Esperamos que ele possa nos trazer um ambiente de aprendizagem completamente renovado. A professora Shen Silu terminou de falar. Ela rapidamente fechou a pasta que trouxe. Saiu da sala de aula. Viu o professor sair junto. Todos os alunos presentes seguiram logo atrás. Afinal, essa professora tem uma personalidade criativa. Ninguém quer ser o segundo a se tornar o segundo nesta sala de aula. Eu olhei para a cabeça. Eu olhei para baixo. Ratinho.
Sua sorte não combina nada contigo. Às vezes, sinto que você está com sorte. A caixa de pessoas tem uma linha de azar, mas o estômago é a primeira recepção da refeição. Shen Jinglin também olhou para Rechinian com um olhar de pena. Você, seu garoto. Você definitivamente teve um pouco de má sorte. Se não fosse pelo fato de você não ter o cheiro de verme venenoso, eu até suspeito que alguém esteja contra você. O Tian Tiancui. É. Irmão Feng, sim. Vocês não vão comer, certo? Como assim, 6 refeições adequadas? Não dá para evitar o meio-dia. Voltar. Retorno da equipe. Liu Ao empurrou Rechinian para o lado. Aluno Rechinian. Os corvos não estão trilhando nosso caminho. Esta é a tarefa que o mestre dos viajantes lhe designou. Depois de falar, ele saiu rapidamente. Eu também o observei. Não estou com pressa. Apenas um som suave. Não posso ajudar, amor. Em seguida, segui o caminho que Liu Ao tomou ao sair. Apenas não fui tão rápido quanto Liu Ao. Shen Jinglin olhou para minha figura enquanto eu ia embora. E olhou novamente para a estrada. Você não espera que eu ajude a limpar, né? Isso é totalmente impossível. Por isso, esta senhorita não pode ajudar. Hong Yaoa, ao lado, também decidiu correr. Mas ele já era um pouco mais forte que os outros. Ele, junto com Rechinian, estava preparado. Ele o agarrou rapidamente. Apenas vi Rechinian segurando a perna. Você pode me ajudar a limpar a rede? Caso contrário, hoje terminamos isso. Eu já almocei. Hong Lian abraçou muito bem. A comida pronta é uma tentação. Teríamos totalmente como escapar. Devesse apenas dizer: eu ajudo você a limpar a sala de aula. Não sei se você deve se apressar. Caso contrário, mesmo que nós dois temos medo de não conseguir comer. Os olhos de Hong Yaoa estão cheios de desespero. Mas essa situação aconteceu porque eu empurrei Rechinian. O empurrar para debaixo da mesa causou isso. Então, hoje essa situação. Deixar Hong Yaoa apenas observar não é uma opção. Esperou por um longo tempo. Para. É hora de comer, Rechinian. No futuro, eu definitivamente não vou sair com você. Assim que entrei na porta do dormitório, Hong Yaoa começou a reclamar. Você é realmente azarado. Juntos limpamos todas as janelas e portas da sala de aula. A mulher da limpeza veio nos dizer que isso não precisa ser feito. Apenas varrer o chão é suficiente. Não sei a rede. Mestre organizado 7. Quem sabia que ela estava apenas brincando comigo? Rechinian estava com o rosto abatido. Apenas consegui almoçar. Vou fazer piadas para animar a todos. Também contarei as velhas piadas para todos. Eu estava sentado no dormitório, olhando os colegas se divertindo, observando o dormitório. De repente, não consegui conter o riso. Eu comprei algo para vocês. Olhando para a compra, as lágrimas corriam. Não consegui evitar o uso prolongado. Ao lado, de pé, respondeu: você comeu pouco. Não é verdade que se deve cantar para comer. Acabei de comer e voltei. Rechinian estava muito feliz. Hong Yaoa também começou a comer naquele momento. Ele se virou para mim e agradeceu. Obrigado, irmão Feng. De nada. O imposto do seu hotel é alto. Apenas o hotel de você está com problemas. Seu estabelecimento está com problemas. Bem, isso. O que? Exceto pelos 6 de sábado. Alguém viu. Mas é difícil encontrar o objetivo. No final, tive que me reportar em tempo real. E limitar o código no grupo. Se eu estiver em perigo, as pessoas ainda podem interromper a tempo. Apenas peguei a roupa na mão. Simplesmente cuidei da minha aparência. Então fui em direção à grande refeição. Comendo um pão no rosto, mapa T. Não estou satisfeito, a casa e o leite foram isentos. Sem tradução. No sábado, longo 5. Você só no sábado. Se for assim, sua alimentação e vestuário o dia todo. Deveria ser organizado, então leite. Por que você comeu o café da manhã sozinho às escondidas? Enquanto falava, Shen Fui estendeu a mão em direção ao meu canto da boca. Em seguida, colocou o dedo na própria boca, concordando com a cabeça. Você ainda vai comer o sabor que gosta. Você vai comer as flores? Pão da casa. É o que eu mais gosto. E ainda são os 3 pães que mais gosto. O pão que eu mais gosto. Eu realmente tenho um problema de enxergar você errado. Assistindo ao seu comportamento patológico, parece saudável. Apenas uma condição. Um carro inteiro de uma pessoa por muito tempo. Parece ainda ser excelente. Um membro do Hotel Galhua. É muito provável que o motorista exclusivo de Shen Fui tenha ido. Ele atrasou meu horário intencionalmente. O atraso intencional causou uma confusão no meu tempo. Shen Fui. Seguindo sempre em frente. Uma técnica delicada. Após terminar a lavagem, eu a olhei confusa e perguntei: onde você está? Fazendo compras. Hoje não dá. Você só tem uma panturrilha. Isso é pequeno. Troque de roupa por algo melhor. Vamos brincar juntos. Neste momento, Shen Jiayun não era mais tão mimada quanto antes. Mas ainda assim, ela me puxou para dentro do carro. Depois que fui puxada para dentro do carro à força,
Este carro, exclusivo de Shen Jiayun, seguiu rapidamente em direção ao centro da cidade. Como ela havia mencionado antes, ela ainda estava indo comprar roupas para mim. Parou em frente a um shopping movimentado. Shen Jiayun levantou levemente a barra de sua saia. Ela mesma se reportou. Eu vou ajudar a abrir a porta do carro. Shen foi decisiva. Depois de falar, Shen fez uma decisão rapidamente. A reunião foi decidida rapidamente, em direção a outro ponto da porta do carro. Eu não entendo o propósito dela agir assim. Até o motorista está em silêncio neste momento, apenas com as mãos no volante, sem movimentos desnecessários. A porta do carro ao meu lado foi aberta por Shen. Vi que ela estava vestindo um longo vestido branco. Isso faz com que sua cintura já fina pareça ainda mais fina. Hehehe, disse rindo. Dar um. É para dar às pessoas. Normalmente, era sempre alguém que dava. E você? Você pode ser considerada sortuda, hein? Na verdade, muitos compartilham. Eu olhei para o enorme edifício do shopping. Eu já sabia que este shopping não seria barato. Se você pagar por isso você mesmo, eu temo que não tenha o suficiente. Não seria suficiente para comprar roupas. Ela pareceu ver através da minha embaraçosa situação e fez um som. Medir? Hoje é hoje. As roupas que comprei para você. Você só precisa segurá-las bem. Depois disso, Shen Jiayun me puxou para o shopping. Eu murmurei uma frase. Mãos tão rápidas. Que besteira. Eu só tenho um dia. O que é isso? Ainda não vai dar uma olhadinha no meu servo? Não é isso? Ele segurou firmemente minha mão e aumentou a velocidade. Os dois saíram de uma loja de ternos masculinos. Eu não estava apenas vestindo um terno americano cuidadosamente montado por Shen Jiayun. Eu ainda segurava duas outras opções. Quando eu me cansar de brincar, posso trocar. Eu tinha roupas que valiam de 5 a 6 mil na mão. Esse dinheiro, eu realmente poderia te dar. Shen lançou um olhar. Parecia estar me culpando por estragar a atmosfera. Parecia que sim. Sob medida. Certo? Em seguida, Shen Jiayun pegou. Começou a se mover de forma organizada. Parecia estar procurando sua tabela de planos que havia feito antecipadamente. Cabeça. Pode pagar. Você pode acompanhar Duan Li. Depois de falar, Shen Jiayun segurou minha mão. Em direção ao andar. Este shopping tem um andar. Justamente tem uma loja. Pessoas ricas como você também podem pagar por isso? Eu não entendi muito bem e perguntei. Em seguida, acrescentei uma frase. Hoje não é quinta-feira, viu? Não tem desconto, viu? Pequeno longo. Está rico. Nossa família não era tão rica assim antes. E o trabalho da mamãe também era bom. As outras crianças todo fim de semana. Tem os pais que as levam para comer onde podem pagar. E ainda os levam para brincar no parque de diversões. Mas eu nunca tive isso também. Só tinha um motorista que comprava comida para mim. Por isso eu gostaria muito que alguém me acompanhasse para comer. Hoje você é meu servo. Ao dizer a última frase, Shen Jiayun tentou falar de forma ameaçadora. Começou a me provocar. Após terminar com a longa lança. Depois de lavar a longa lança. Depois de se lavar. Eu a observei. Só pude segui-la resignado. As duas deram alguns passos. Então pararam. Olharam para trás me observando. Me abraçando. Enquanto falava, a expressão dela mudava. Com a mão dela, ela me questionava. Pegou minha mão e a colocou suavemente em sua cintura. Minha mão foi de repente puxada para a cintura de Shen Jiayun. Aquela sensação macia inundou meu cérebro como uma onda. Você está se comportando normalmente, certo? Sentindo levemente o aroma fresco que emanava dela. Minhas bochechas estavam ligeiramente ruborizadas. Eu também não me atrevi a falar. Os dois caminhavam em um ritmo variado, ora rápido, ora devagar. Do andar de cima até o andar baixo, contando a distância do elevador. Não chegava a 1 metro, no máximo. Os dois caminharam por 5 minutos completos. Mas, felizmente, finalmente chegaram a um lugar agradável. Frase incompleta, não é possível traduzir. Em seguida, apoiou a cabeça nas mãos. Não sei. Colocou na minha frente. Não preciso de comida. Certo? Eu não me opus. Essa Shen Jiayun é imprevisível. Se eu agradar, está tudo bem. Se eu não agradar nem um pouco, ela imediatamente me arrumará uma grande quantidade de problemas. Ok. O que você quer comer? O menu infantil está completo. O combo para crianças está todo disponível. Vou pedir uma refeição suntuosa para a família. Enquanto falava, Shen Jiayun percebeu que o dinheiro que tinha dado talvez não fosse suficiente. Ela então tirou algumas notas vermelhas. Colocou o dinheiro em cima da mesa para a conta. Eu perguntei casualmente. Será que dá para comer tudo? Com um olhar confiante. Shen Jiayun colocou as mãos na cintura e falou com firmeza. Comer? Se não der, a gente olha. Nesse momento, ela parecia completamente como uma menina ingênua. Eu peguei aquelas notas para mim. Não disse mais nada. Quem paga, escolhe o que comer. Se não comer tudo, é problema deles. De qualquer forma, eu já dei meu conselho. Então, vi que eu estava indo para o balcão com o dinheiro. Fui fazer o pedido de acordo com o que Shen Jiayun pediu.
Meu olhar permaneceu fixo no escorregador ao lado. Fiquei admirando por um tempo. Era uma lembrança da infância. Mas o que eu poderia lembrar de bom? Depois de um tempo, trouxe o pedido que havia feito. 3 refeições infantis, por favor. Pedi 3 refeições infantis, não é? Há tantas opções que não é possível comer tudo. Mas os olhos de Shen Jiayun estavam cheios de expectativa. Antes mesmo de terminar de fritar, ela rapidamente pegou uma batata frita e a colocou na boca. As batatas fritas recém-fritas foram para Shen Jiayun. Shen Jiayun parecia estar sofrendo muito, mas ela não queria sair. No final, fui eu quem abriu uma garrafa de refrigerante e passei para ela. O refrigerante gelado rapidamente reduziu a temperatura. Isso fez com que Shen Jiayun se sentisse um pouco melhor. Isso a deixou mais confortável. As batatas fritas servidas aqui realmente são deliciosas. Comer. Com um olhar tranquilo, o dedo de Shen Jiayun apontava para a mesa. Parecia uma garotinha que veio acompanhada pelos pais.